nunca olhou para aquela pilha de manuais e padrões da indústria automotiva e pensou: e agora? Por onde eu começo? Pois é, se essa sensação é familiar, saiba que não é só com você. Hoje, a gente vai ligar o farol alto e iluminar essa estrada, desvendando duas das ferramentas mais importantes para quem busca a conformidade com a IATF 16949, o APQP e o PPAP. Vamos entender de uma vez por todas como dominar esses processos. E tá aí. Essa frase resume perfeitamente o sentimento de muitos profissionais. A verdade é que não é moleza, não. Implementar cada detalhe, cada orientação desses manuais é um baita trabalho. Mas olha, a boa notícia é que, com o roteiro certo, esse desafio gigante pode virar uma vantagem competitiva enorme. Vamos pensar na norma IATF 17949 como se fosse o pico de uma montanha bem alta. Chegar lá no topo não é fácil, exige preparo. Mas à vista, os resultados, isso faz valer cada passo da escalada. E para subir, não dá para ir de mãos abanando, né? É preciso ter as ferramentas certas. E é exatamente sobre elas que a gente vai conversar. Bom, esse aqui é o nosso mapa de hoje. A gente vai começar entendendo o tamanho do desafio. Depois, vamos conhecer nossos guias, o APQP e o PPAP. E, por fim, vamos juntar todas as peças mostrando como uma coisa se encaixa na outra. Tudo pronto? Então vamos nessa. Imagina só tentar montar um carro inteiro, do zero, sem nenhum manual, sem um projeto. Parece loucura, né? Pois é, tentar implementar a IATF 16949 sem uma abordagem estruturada é mais ou menos isso. A norma tem tanto detalhe, mas tanto detalhe, que sem um plano claro, a chance de se perder no meio do caminho é gigantesca. E se a IATF 16949 é a nossa montanha, o APQP e o PPAP são, sem dúvida, o nosso mapa e a nossa bússola. Eles foram criados justamente para isso, para dar direção, para guiar cada passo e garantir que a gente chegue lá no topo com segurança e, claro, com eficiência. Aqui, a gente vê bem a diferença entre os dois. Pensa assim, o APQP é o arquiteto, é ele que desenha a planta da casa, que planeja cada cantinho para evitar qualquer problema na obra. Já o PPAP é o engenheiro, que no final de tudo vai lá, inspeciona e dá o ok, o sinal verde para a família se mudar. Um planeja para não ter erro, o outro prova que não teve erro. Simples assim. Ok, então vamos mergulhar primeiro no APQP. Ele funciona como uma verdadeira linha de montagem, só que para o planejamento. Cada fase é uma etapa que precisa ser feita direitinho antes de seguir para a próxima. É um sistema à prova de esquecimento, sabe? Garante que nada, absolutamente nada, fique para trás. E olha só as 5 grandes fases dessa jornada. A gente começa lá na fase 1, planejando tudo. Na fase 2, é mão na massa, desenhando o produto. Na fase 3, a gente pensa no como fazer, ou seja, como fabricar essa peça. Na fase 4, a gente valida tudo na prática. E, por fim, na fase 5, a gente usa o que aprendeu para melhorar sempre. É um ciclo completo que cuida da qualidade do começo ao fim. A primeira fase é como a fundação de um prédio. Se ela não for muito, mas muito sólida, o resto todo corre o risco de desmoronar. É aqui que a gente define o que quer alcançar e como vai fazer isso. Gastar um bom tempo aqui nessa fase economiza uma dor de cabeça enorme lá na frente. Na segunda fase, a gente parte para o desenho do produto em si. E um ponto bem importante aqui, essa etapa é fundamental principalmente para quem é responsável por criar o design da peça, não só para quem vai fabricar. Agora, atenção! Se a empresa fabrica qualquer componente automotivo, não tem escapatória. A fase 3 é obrigatória. Aqui o foco muda, do o que para o como. O objetivo é desenhar um processo de fabricação que consiga entregar peças com a máxima qualidade todas as vezes. E chegamos na hora da verdade. A quarta fase é onde tudo é testado. O produto, o processo, os materiais. É como se fosse um test drive antes de ligar a produção em massa. É aqui que a gente descobre se aquilo que estava lindo no papel funciona de verdade na prática. E a quinta fase? Bom, ela é tipo a manutenção de um carro. Na verdade, ela nunca acaba. A gente está sempre coletando feedback, analisando os resultados e fazendo ajustes. É o motor da melhoria contínua que mantém o sistema de qualidade sempre rodando em alta performance. Muito bem, se o APQP foi todo o plano de voo com cada detalhe da rota, o PPAP é a autorização final da torre de controle para decolar. Sem esse sinal verde, não tem voo. É aquela aprovação final, crítica, que diz, ok, pode produzir e entregar para o cliente porque está tudo certo. O propósito do PPAP é super direto.
Primeiro, ter certeza de que a empresa entendeu nos mínimos detalhes o que o cliente pediu, sem margem para dúvida. E segundo, provar com dados e evidências concretas que o processo de fabricação dá conta do recado e consegue entregar aquilo de forma consistente. E o PPAP não é feito de qualquer jeito, não. Ele segue regras bem definidas, quando precisa de aprovação, o que precisa ser enviado, quais os níveis de evidência e, no final, o resultado é claro. Ou está aprovado, ou tem uma aprovação temporária, ou está rejeitado. Essa estrutura toda serve para garantir que a decisão seja baseada em fatos, não em achismos. E, no final, a decisão vai ser baseada em quê? Certo, agora vem a pergunta que vale ouro. Como, na prática, o APQP e o PPAP ajudam a cumprir a norma IATF? A resposta é mais simples do que parece e está na conexão direta entre essas ferramentas e os requisitos da norma. Olha só, esse slide aqui é a chave de tudo. Ele mostra exatamente como cada uma daquelas ferramentas essenciais da qualidade automotiva responde a um item específico da norma IATF. O APQP, por exemplo, está ligado diretamente à cláusula de planejamento de projeto. O PPAP, por sua vez, atende à cláusula de aprovação do produto. É um link direto, que simplifica demais o processo de conformidade. E aqui fica uma dica valiosa. Essa conexão direta não está lá escrita com todas as letras e nenhum manual. É o tipo de conhecimento que vem com a experiência e que faz toda a diferença entre uma implementação que dá certo e uma que só dá dor de cabeça. Entender isso é o verdadeiro pulo do gato. Para a gente fechar, algumas lições práticas. É preciso dedicar tempo para ler e reler os manuais, sim. Estudar a terminologia oficial também ajuda muito na comunicação. E, o mais importante, ter sempre em mente que todo esse processo estruturado tem um objetivo final bem simples: errar menos. E errar menos significa economizar tempo, dinheiro e, claro, deixar o cliente satisfeito. Agora, a reflexão que fica é: como usar tudo isso que foi apresentado para transformar os processos de qualidade por aí? Vale a pena pensar nisso e começar a aplicar esses conceitos no dia a dia. Afinal, a jornada para a excelência na qualidade começa com o primeiro passo. Sabe aqueles produtos que a gente usa e pensa, nossa, como isso funciona bem? Pois é, eles não nascem do nada por um golpe de sorte. Existe um método por trás, uma jornada bem planejada. Hoje, a gente vai conhecer essa jornada que atende pelo nome de APQP. Vamos pensar um pouco. O nosso carro, o celular que está no bolso, a gente espera que eles funcionem e funcionem bem, né? Essa confiança não é um acidente. Era o resultado de um plano muito rigoroso, um verdadeiro roteiro que garante que tudo saia como esperado, sempre. E a resposta para isso está nesse plano, o tal do APQP, ou Planejamento Avançado da Qualidade do Produto. Pensa nele como se fosse um mapa do tesouro para o desenvolvimento de um produto. Ele guia cada passo, da ideia inicial até a produção, para garantir que o resultado final não só atenda, mas até supere o que o cliente espera. Então, o nosso roteiro hoje é esse aqui. Vamos entender qual é a filosofia por trás desse planejamento, depois vamos passar por cada fase: o plano, o projeto, a validação, e por fim vamos descobrir por que essa história toda é um ciclo que na verdade nunca termina. Bom, vamos começar pela ideia central. Normalmente, muita gente espera um problema aparecer para depois correr e consertar, né? O famoso apagar incêndio. O APQP inverte completamente essa lógica. A ideia aqui é pensar na qualidade desde o início para que os problemas nem cheguem a aparecer. E todo esse processo se divide em 5 grandes fases. Para ficar fácil de entender, é como construir uma casa. Não dá para começar o telhado sem ter a fundação pronta, certo? Cada fase precisa estar perfeita para que a próxima possa começar e a estrutura final seja sólida. E olha só que interessante a proporção do esforço. 75% do tempo é gasto bem no comecinho, nas fases de planejamento e projeto. Isso é a chave de tudo. O APQP aposta na prevenção, ou seja, gasta-se mais energia para acertar no papel, o que economiza um tempo e um dinheiro enormes que seriam gastos para corrigir erros lá na frente, na produção. A primeira fase, aqui, é o alicerce de tudo. Antes mesmo de se desenhar um único parafuso, o foco total é no cliente. Afinal, vamos combinar, não adianta nada criar um produto tecnicamente perfeito se ninguém quiser comprar, né? Seria um baita fracasso. O grande objetivo aqui é ouvir com muita atenção a tal voz do cliente. É pegar todas as necessidades, todos os desejos dele e traduzir isso em metas claras, em requisitos técnicos para o produto. É basicamente transformar o que o cliente quer em um plano de como fazer.
Ok, com o plano bem definido, a gente avança para as fases 2 e 3. É nesse momento que as ideias começam a sair do papel e a tomar uma forma mais tangível, sabe? Tanto nos desenhos quanto lá no chão de fábrica. Aqui, o trabalho se divide em duas frentes que andam juntas. De um lado, tem o projeto do produto, que define o que vai ser feito, as especificações, os materiais, as dimensões. Do outro lado, tem o projeto do processo, que define como aquilo vai ser feito, que máquinas vamos usar, como treinar o pessoal, onde vamos inspecionar. E o mais importante, um não funciona sem o outro. E então, chegamos à fase 4, a hora da verdade. Todo aquele planejamento, todos os desenhos, as simulações, tudo isso é colocado à prova. É agora que a gente vai ver se a teoria funciona mesmo na prática, na realidade da produção. O grande teste dessa fase é a chamada corrida piloto de produção. Antes de começar a fabricar para valer, em massa, eles fazem uma pequena leva do produto, só que usando tudo o que vai ser definitivo, as ferramentas, os processos, o pessoal treinado. O objetivo é um só: caçar qualquer probleminha e ter certeza de que o processo consegue entregar peças perfeitas uma depois da outra. E agora, a gente chega na parte que revela a verdadeira força do APQP. Isso aqui não é uma linha reta que tem um ponto final, não. Na verdade, é um ciclo. Pois é, a fase 5 não é o fim da linha, é o começo de uma nova etapa. O produto foi lançado? Ótimo. Agora o trabalho de monitorar continua. A equipe fica de olho em tudo, peças com defeito, o que os clientes estão falando, o tempo de produção de cada item. Cada pedacinho de informação vira uma chance de aprender e de otimizar ainda mais. E essa avaliação toda tem uma missão dupla. Primeiro, claro, é garantir que os clientes de agora estejam satisfeitos. E segundo, é usar todo esse feedback, o bom e o ruim, como combustível para melhoria contínua, para garantir que os clientes do futuro também fiquem satisfeitos. É exatamente isso que esse ciclo representa, uma busca interminável de melhoria contínua. No mundo da qualidade, o trabalho nunca está 100% concluído. Sempre existe um jeitinho de melhorar. E é aqui que a mágica acontece. O conhecimento, as lições aprendidas no projeto, nada disso é esquecido. Tudo isso vira o ponto de partida para o projeto seguinte. Isso cria um ciclo virtuoso, sabe? Um ciclo de aprendizado onde a empresa inteira fica cada vez melhor. Então, no final das contas, a grande lição é essa. A PQP não é só um passo a passo, é uma filosofia, é uma mudança de mentalidade. É trocar a ideia de inspecionar para achar o erro pela ideia de prevenir para que o erro nem aconteça, construindo a qualidade em cada etapa, desde a primeira faísca de uma ideia. Para fechar, fica aqui uma provocação. O que aconteceria se essa mentalidade de planejar antes, de testar de verdade e de aprender sempre fosse aplicada não só a produtos, mas a todos os desafios que a gente encara? Essa busca sem fim por melhoria pode ir muito, mas muito além dos portões da fábrica. Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos documentos mais importantes para a indústria automotiva, a segunda edição do Manual de Planejamento Avançado da Qualidade do Produto. É, o famoso APQP. Para começar, vamos pensar um pouco nessa pergunta. Como é que a indústria automotiva, que tem uma cadeia de suprimentos gigantesca, super complexa, consegue manter um padrão de qualidade tão alto? Pois é exatamente esse o desafio que o Manual APQP veio para resolver. E a solução foi genial: criar um plano de trabalho comum, sabe, uma espécie de linguagem compartilhada que foi desenvolvida em conjunto por gigantes como a Chrysler, a Ford e a General Motors. A ideia era ter um plano único que todo mundo pudesse seguir. Então, na essência, o APQP é isso, um método bem estruturado. Ele funciona como um verdadeiro guia para diminuir a complexidade do desenvolvimento e, o mais importante, garantir que clientes e fornecedores estejam, na mesma página em cada etapa do processo. Bom, a segunda edição veio para modernizar o processo, né? E ela trouxe algumas atualizações bem importantes. Vamos dar uma olhada agora nas 3 principais mudanças. A primeira grande mudança é que a abordagem de processo foi super aprimorada. Agora, cada fase tem entradas e saídas muito bem definidas, o que deixa tudo mais claro. Outro ponto é que a terminologia foi toda alinhada com a norma IATF 16949, trazendo mais consistência para o setor inteiro. E, por fim, o manual ficou mais enxuto, mais direto ao ponto. Agora ele só referencia os requisitos do cliente, em vez de copiar o texto todo.
bem mais prático. E olha que interessante, pode até parecer um detalhe, mas essa mudança de palavras faz uma diferença enorme. Trocar subcontratado por fornecedor e usar organização para quem aplica as regras, isso deixa as responsabilidades muito, mas muito mais claras na cadeia de suprimentos de hoje em dia. E isso leva a gente para um ponto que é, olha, fundamental sobre a filosofia do APQP. É crucial entender que ele foi criado para ser um guia, um norte, e não um livro de regras inflexível, sabe? Essa citação, que vem do próprio manual, é a maior prova disso. Ele dá as diretrizes gerais, mas dá autonomia para cada organização desenvolver os seus próprios processos específicos. A palavra-chave aqui é adaptação. Então, aqui está o pulo do gato. Na hora de ler o manual, a atenção a essas palavrinhas é tudo. Se está escrito deve, é um requisito obrigatório, não tem conversa. Agora, se aparece deveria, aí é uma recomendação, uma abordagem que eles preferem. Entender essa diferença sutil é o segredo para aplicar o APQP do jeito certo. Beleza, com essa filosofia em mente, vamos para a parte prática, definir quem faz o quê. O manual é bem esperto nisso, ele classifica os fornecedores para deixar bem claro as responsabilidades de cada um. Basicamente, a gente tem 3 categorias. Tem o responsável pelo projeto, que é quem de fato cria o design. Tem o de apenas manufatura, que só fabrica a partir de um projeto que já veio pronto do cliente. E, por fim, o prestador de serviço, que dá suporte com atividades específicas como o transporte ou armazenamento. Essa distinção é a base de tudo. E é aí que a mágica acontece. A forma como essas responsabilidades são organizadas leva a gente para a ferramenta visual mais útil do manual inteiro, a matriz de responsabilidade. Ela simplesmente mapeia todas as tarefas num jeito super claro. E olha só como isso deixa tudo mais simples. A matriz cruza as fases do APQP com cada tipo de fornecedor. Com uma olhada rápida, fica nítido quem é responsável por cada etapa. Não tem como se confundir. É só reparar nos detalhes. Atividades como análise de viabilidade, por exemplo, são responsabilidade de todo mundo, afinal todos precisam garantir que conseguem entregar a sua parte. Já a etapa de projetar e desenvolver o produto é exclusiva de quem é responsável pelo design. A matriz simplesmente acaba com qualquer tipo de dúvida ou ambiguidade. E assim a gente fecha essa análise. O APQP é sem dúvida um framework poderosíssimo para garantir a qualidade. A pergunta que fica no ar, depois de tudo isso, é, com base no que vimos, onde cada organização, cada equipe, se encaixa nessa matriz? Vamos falar sobre uma coisa que pode transformar completamente o jeito que um projeto é tocado: o planejamento da qualidade do produto. É um método, um caminho para sair da bagunça e chegar em um resultado de sucesso com controle total. Olha só o que a gente vai ver hoje. Primeiro, o que é afinal esse tal de planejamento da qualidade. Depois, por que vale a pena investir tempo nisso, ou seja, quais são os benefícios. A gente vai ver também quem precisa estar no time, como se define o escopo do projeto e, para fechar com chave de ouro, o que é a engenharia simultânea. Vamos lá! Então, para começar, vamos entender a base de tudo. O que é esse conceito e, mais importante, que tipo de problema ele resolve? Sabe aquela pergunta que todo mundo que já gerenciou um projeto se faz? Como é que a gente foge daquele caos de mudança em cima da hora, de orçamento que estoura, de prazo que nunca é cumprido? Pois é exatamente para responder a essa pergunta que existe o planejamento da qualidade. A solução tem nome: Planejamento da Qualidade do Produto, ou PQP, como é muito conhecido na indústria. Pensa nele como se fosse um GPS para o projeto. Ele cria um caminho claro, passo a passo, para ter certeza de que lá no final o produto vai deixar o cliente feliz. E o mais interessante é que o foco principal disso tudo nem é só o processo em si. A grande meta é fazer todo mundo conversar. É garantir que a comunicação flua bem entre todas as áreas envolvidas para que nada se perca no meio do caminho e tudo seja entregue no prazo. E claro, para essa engrenagem toda rodar, tem um ponto que é crucial: o comprometimento tem que vir de cima. Um bom planejamento só funciona de verdade se a alta gestão estiver comprada com a ideia de colocar a satisfação do cliente em primeiro lugar. Sem esse apoio, fica difícil. Ok, já entendemos o que é. Mas na prática, o que se ganha com isso? Vamos ver agora por que esse esforço todo vale e muito a pena. Pensa nisso como um efeito dominó positivo. Primeiro, todos os recursos são focados em uma única coisa: satisfazer o cliente. Isso faz com que a gente identifique problemas ou a necessidade de mudanças bem no comecinho. Com isso, a gente evita aquelas alterações desesperadas de última hora. E o resultado final?
um produto de qualidade, entregue no prazo e, olha só, custando menos. E isso não é só uma dica ou uma boa ideia, não. É algo levado muito a sério. Grandes normas de qualidade da indústria, como a ISO 9001 e a IATF, veem esse tipo de planejamento como um requisito fundamental. Ou seja, é uma prática consolidada e super importante. Certo, mas quem é que faz tudo isso acontecer? É uma pessoa só? Um departamento específico? Vamos dar uma olhada. A resposta é um time. E não é qualquer time. É uma equipe multidisciplinar. Pensa num quebra-cabeça, onde cada peça é um especialista de uma área diferente. Tem gente do projeto, da engenharia, da produção, da qualidade, de compras, até os fornecedores entram na jogada. Cada um traz sua visão, garantindo que o quadro completo seja visto desde o início. Ok, montamos o nosso time dos sonhos. E agora? Qual é a primeira missão dessa galera? Basicamente, a primeira grande tarefa é colocar ordem na casa, definir quem vai ser o líder, deixar claro o papel de cada um. Depois, entender de verdade quem são os clientes e o que eles esperam. E com tudo isso em mãos, avaliar se o projeto é viável, quais serão os custos, os prazos. É aqui que as regras do jogo são definidas. E para fechar, vamos falar do ingrediente secreto, a mudança de mentalidade que faz tudo isso funcionar de uma forma muito mais ágil e eficiente. Aqui a gente consegue ver bem a diferença do antes e o depois. O jeito antigo era sequencial, parecia uma corrida de revezamento. Uma área terminava o seu trabalho para só então passar o bastão para a próxima. O problema? A comunicação era péssima, e um erro lá no final custava uma fortuna para consertar. O método novo da engenharia simultânea é diferente. É todo mundo trabalhando junto, ao mesmo tempo, com comunicação constante. É como um time de futebol jogando pela mesma bola. No fim das contas, o objetivo é esse: lançar produtos de qualidade no mercado de forma mais rápida. E o segredo para isso é justamente evitar que as pessoas trabalhem em ilhas, isoladas. É a colaboração que gera velocidade e qualidade. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final. Será que esse planejamento da qualidade é só mais um documento que vai ficar na gaveta ou é algo muito maior? A verdade é que um planejamento bem feito não é só um papel. Ele se torna a base de uma cultura de colaboração que pode transformar o jeito que uma empresa inteira trabalha e entrega valor. Sabe quando a gente pega um produto e ele simplesmente funciona? Perfeito, sem nenhum defeito. Pois é, isso não é sorte não, é ciência. Existe todo um plano por trás, um guia para garantir que a qualidade já nasça com o produto. E é exatamente esse plano que a gente vai desvendar hoje. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Como é que se garante a qualidade de algo que nem começou a ser produzido em massa ainda? Parece meio contraintuitivo, quase impossível. Mas a verdade é que é justamente aí que está o segredo. Vamos ver por que prevenir é infinitamente melhor do que remediar. E aqui a gente chega no coração da coisa toda, a missão. E olha, não é sobre ser o melhor em apagar incêndios ou consertar o que quebrou, não. A meta é muito, mas muito mais ousada. É criar um sistema onde os erros simplesmente não têm espaço para acontecer. Essa citação aqui, ela é perfeita. Resume tudo. Porque no final das contas, o que importa é a pessoa que vai usar o produto, a satisfação dela. Então, prevenir defeitos vai muito além da parte técnica. É sobre garantir que o que chega na mão do cliente é exatamente aquilo que foi prometido. É sobre confiança, sobre entregar valor de verdade. Beleza, missão definida. Mas como é que a gente tira isso do papel e transforma em realidade? Bom, tudo começa com uma ferramenta que é a base de tudo, o esqueleto do projeto, o cronograma. Ele é o verdadeiro mapa do tesouro para a qualidade. E não dá para subestimar a importância disso, viu? Para qualquer time que leva esse processo a sério, a prioridade número 1, o ponto de partida, é sempre esse: botar no papel um cronograma bem detalhado. Sem isso, a gente nem começa. É ele que vai ditar o ritmo e a direção de tudo que vem depois. E um bom cronograma não é só uma lista de datas, não. Ele precisa ter esses elementos aqui para funcionar de verdade. Tarefas, quem faz o quê, os marcos importantes, os prazos e um jeito de acompanhar se as coisas estão andando. É isso que transforma um simples papel na parede em uma ferramenta viva, dinâmica. Todo mundo sabe exatamente a sua parte no jogo. Certo. Temos o nosso mapa, o cronograma. Mas e para garantir que ninguém saia da rota, a gente precisa de, digamos, umas barreiras de proteção na estrada. E é exatamente esse o papel dos planos de controle. Eles são os guardiões que mantêm o projeto nos trilhos, do começo ao fim. Mas o que é esse tal de plano de controle, afinal?
De forma bem simples, é o nosso Manual de Instruções da Qualidade. É um documento, tudo por escrito, que diz exatamente como cada pecinha e cada etapa do processo vai ser controlada. É a formalização de como a gente vai garantir que tudo saia como planejado. E esse controle não acontece de uma vez só. Ele é dividido em 3 grandes fases. Primeiro, lá no protótipo, a gente já começa a medir e testar tudo. Depois, vem a fase de pré-lançamento, onde os testes ficam ainda mais rigorosos. E por último, na produção em massa, aí sim o controle é total. É um processo que vai se intensificando, o nível de exigência só aumenta. Agora, sejamos realistas. Por melhor que seja o plano, problemas vão aparecer. Não tem como fugir. A grande virada de chave não é tentar criar um plano que nunca vai ter problemas, isso é impossível. A questão é, o que a gente faz quando eles aparecem? Como o time reage? E a resposta para isso é organização e disciplina. Em vez daquele caos de cada um por si quando algo dá errado, a abordagem é superestruturada. Todo o problema é registrado numa matriz, nela a gente define quem é o dono daquele problema, ou seja, o responsável por resolver, e qual o prazo para isso. Acaba com a bagunça e garante que nenhuma ponta vai ficar solta. E para resolver esses problemas, especialmente os mais cabeludos, o time não está de mãos abanando, não. Existe um verdadeiro arsenal de técnicas. Tem o Poukayoki, que é um nome japonês para algo genial, criar um sistema à prova de erros, onde é simplesmente impossível fazer errado. Ou o diagrama de causa e efeito, para a gente fundo e descobrir a raiz do problema e não ficar só tratando o sintoma. Certo. Então a gente já viu o cronograma, os planos de controle, como lidar com problemas, vimos as peças separadas. Que tal agora a gente dar um passo para trás e ver o quebra-cabeça montado, ver como tudo isso se conecta num grande ciclo? E essa imagem aqui é fantástica. Ela mostra o fluxo completo. Esse é o ciclo de planejamento da qualidade do produto. Repara como uma coisa leva a outra. Tudo começa lá no planejamento, depois vai para o design do produto e do processo, aí tem a validação e, o mais importante, termina com o feedback, que volta lá para o começo e alimenta o ciclo de novo. É um círculo virtuoso. A primeira fase, então, é o alicerce de tudo. É aqui que a gente para e escuta. Escuta o que o cliente quer, o que ele precisa. Com base nisso, a gente define as metas de qualidade que vão ser a nossa bússola durante todo o projeto. Depois, na fase 2, a gente começa a tirar as ideias da cabeça e colocar no papel, ou melhor, na tela do computador. Aquele plano mais geral se transforma em algo concreto, desenhos técnicos, especificações, projetos de engenharia. É um momento em que o produto começa a ganhar vida. Ok, o produto está desenhado. Agora a pergunta é, como a gente vai fabricar isso? E é aí que entra a terceira fase. O foco muda do o quê para o como. A gente vai desenhar a linha de produção, o sistema de montagem, enfim, todo o processo que vai construir aquele produto em escala, sempre com a mesma qualidade. Chegamos na fase 4, a hora da verdade, a validação. Aqui não tem mais teoria, é tudo na prática. O time bota a linha de produção para rodar num teste para ter certeza de 2 coisas: que o produto sai como deveria e que o processo de fabricação funciona sem falhas. É o último grande teste antes de apertar o botão da produção em massa. E, finalmente, a 5ª fase, que é o que fecha o ciclo, mas que, na verdade, faz ele girar para sempre. É a fase do feedback. A gente está sempre de olho na produção, coletando dados, vendo o que está bom, o que pode melhorar, e com essas informações a gente volta lá para o começo e ajusta o que for preciso. É um ciclo de melhoria contínua, que nunca, nunca para. Como deu para perceber, isso aqui é muito mais do que um manual para a indústria. É uma filosofia de trabalho, uma mentalidade focada em planejar, prevenir e melhorar sempre. E isso deixa uma reflexão final no ar. Se essa lógica funciona tão bem para criar produtos de altíssima qualidade, onde mais na vida a gente poderia usar esses mesmos princípios? Nos projetos de trabalho, nos estudos, quem sabe até na nossa organização pessoal. Fica aí a provocação. E aí, tudo certo? Hoje a gente vai abrir a caixa preta daquelas empresas que parecem lançar um sucesso atrás do outro. Existe um plano por trás disso. Um segredo que transforma uma ideia num produto que a gente sente que foi feito, bem, pra gente. Sabe aquela sensação quando você usa um aplicativo, uma ferramenta, qualquer coisa e pensa, nossa, era exatamente disso que eu precisava. Parece até que leram a sua mente, né? Que adivinharam uma necessidade que nem a gente sabia que tinha. Pois é, mas pode acreditar, não tem nada de mágica ou de bola de cristal nisso.
Por trás de cada um desses produtos incríveis, o que existe é um método, um processo muito bem amarrado para garantir que o resultado final seja certeiro. E esse mapa tem nome, viu? É o tal do APQP, que é a sigla para Planejamento Avançado da Qualidade do Produto. E o mais importante de tudo, o ponto de partida, o norte dessa bússola é sempre o cliente. Vamos pensar nisso de verdade como um mapa. Ninguém começa uma expedição importante sem um, certo? No mundo do desenvolvimento de produtos, sair sem um plano como esse é basicamente a receita certa para se perder no meio do caminho. A melhor analogia é essa aqui, a planta de uma casa. Imagina só começar a subir as paredes sem saber quantos quartos a família precisa, ou onde eles gostam de tomar o café da manhã para pegar o sol. Impossível, né? O APQP é essa planta baixa, que garante que a construção toda seja feita em cima de uma base sólida, os desejos de quem vai morar no produto. Ok, então vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. O APQP não é uma coisa só, um passo único. Ele é uma jornada que é dividida em 5 grandes fases. Cada uma delas prepara o terreno para a próxima, construindo a qualidade pouco a pouco. Olha só essa imagem. Ela dá uma visão geral dessa jornada toda. Repara como as fases não terminam para outra começar. Elas se sobrepõem. Isso mostra que é um fluxo contínuo, sabe? Desde a primeira ideia, lá no rascunho, passando pelo design, até a hora de validar tudo e começar a produção em massa. É um roteiro para minimizar erros e garantir a qualidade lá na ponta. E aqui estão elas, as 5 fases. Desde o planejamento inicial até a fase final, que nunca acaba, de feedback e correção. Hoje a gente vai focar na primeira, que, vamos combinar, é a mais fundamental de todas. É o alicerce onde todo o resto vai ser construído. Essa fase 1, a de planejar e definir o programa, é exatamente isso, a base. É aqui que a semente do produto é plantada. Se essa etapa for feita do jeito certo, com atenção, todo o resto do projeto flui de uma forma muito mais segura, muito mais clara. E se a gente pudesse resumir o objetivo dessa fase inteira em uma única frase, seria essa. O ponto central de tudo é garantir que as necessidades do cliente sejam, e olha o destaque, claramente compreendidas. Não é sobre o que a empresa acha que o cliente quer, é sobre entender de verdade, sem margem para erro. Certo, mas para entender o cliente, primeiro a gente precisa ouvir, né? E dentro da metodologia do APQP, esse ato de ouvir tem um nome técnico, super importante. É a voz do cliente. É aqui que o trabalho de detetive começa de verdade. E o que é essa tal de voz do cliente? Bom, é exatamente o que o nome diz. É um compilado de tudo. Desde uma reclamação no Twitter, uma sugestão por e-mail, até dados de uso do produto, pesquisas formais, tudo, absolutamente tudo vira matéria-prima para entender o que precisa ser feito. E essa voz vem de onde? O método organiza essa coleta de informações em 3 grandes canais. Primeiro, a pesquisa de mercado, que olha para o futuro. Segundo, as informações históricas, que aprendem com o passado. E terceiro, a experiência da própria equipe, que está ali na linha de frente todo dia. Tá, isso é legal na teoria, mas e na prática? Como é que as empresas pegam esses conceitos e transformam em ação? Como elas fazem para escutar de verdade? Bom, a primeira forma é o que a gente pode chamar de escuta ativa. É ir atrás da informação. Através da pesquisa de mercado, a empresa vai a campo para entender os desejos, as dores, as tendências, direto na fonte, antes que todo mundo perceba. Isso não é algo vago, não. A gente está falando de ferramentas bem concretas. É conversar cara a cara com o cliente, rodar pesquisas e questionários, analisar de perto o que os concorrentes estão fazendo e, talvez o mais importante, olhar para os próprios projetos passados e aprender com os acertos e erros. A segunda grande forma de ouvir é olhar para dentro de casa, para o histórico da própria empresa. Pensa nisso como se fosse um diário de bordo de tudo que já funcionou e do que já deu muito errado. É uma fonte de dados que vale ouro. E esses dados vêm de vários lugares. Relatórios de garantia, por exemplo, mostram qual peça quebra mais. As reclamações dos clientes são um feedback direto, na veia, sem filtro nenhum. E os relatórios de qualidade internos ajudam a pegar os problemas antes mesmo do produto chegar na rua. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? Se as maiores empresas do mundo usam um plano super estruturado só para ouvir melhor, como é que a gente pode pegar essa mesma ideia e aplicar nos nossos próprios projetos? Seja num projeto pessoal, no nosso trabalho. Quem é o nosso cliente nessa situação? E mais importante, a gente está de fato parando para ouvir o que essa pessoa tem a dizer? Fica aí a reflexão. Sabe aquela ideia de produto que parece genial?
Todo mundo já teve uma, mas vamos ser sinceros, por que tantas delas nunca saem do papel ou, pior, falham logo no lançamento? O desafio raramente está na faísca da ideia em si, mas sim em como construir essa ideia. Hoje a gente vai mergulhar no que seria o Blueprints, o mapa exato que transforma um conceito promissor em um sucesso de mercado. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente vê isso acontecer o tempo todo. Produtos com um potencial enorme que simplesmente não decolam. Existe um verdadeiro cemitério de boas ideias por aí. E o motivo do fracasso é, acredite, quase sempre o mesmo. E a resposta é essa aqui. É simples. Ninguém em sã consciência começa a construir um prédio sem uma planta detalhada, certo? É a mesma lógica para um produto. Um produto de sucesso exige um plano sólido, um verdadeiro blueprint, que é alimentado pelas informações certas. Ok, então vamos ao que interessa. O alicerce de qualquer grande produto é construído com base em 6 entradas de informação. Pensa nelas como os pilares que vão sustentar o projeto inteiro, garantindo que ele seja forte, relevante e, claro, bem-sucedido. E aqui estão elas, as 6 entradas. Existe uma lógica bem clara aqui, tá? A gente começa olhando para fora, ouvindo o mercado com a voz do cliente, definindo a estratégia com o plano de negócios e o benchmark, e só depois a gente volta o foco para dentro, para testar nossas premissas, garantir a confiabilidade e validar tudo com os dados do cliente. Vamos começar com as 3 primeiros. A regra de ouro é sempre essa: olhar para fora antes de olhar para dentro. É fundamental entender o mercado, a estratégia e a concorrência antes mesmo de sequer começar a desenhar o produto. O ponto de partida é sempre a voz do cliente. E isso vai muito além de perguntar o que o cliente quer. É sobre coletar todas as necessidades, os desejos, as frustrações. É a matéria-prima de qualquer inovação que realmente faz a diferença. E onde é que a gente encontra essa tal voz? Bom, ela está em todo lugar. Pesquisas de mercado, dados de vendas de produtos antigos, a experiência valiosíssima da própria equipe, até mesmo as regulamentações do setor falam muito. Juntar todas essas peças do quebra-cabeça é o primeiro passo. Logo em seguida, vem o plano de negócios. Se a voz do cliente diz o quê, o plano de negócios define o porquê e o como. Ele funciona como um mapa mesmo, sabe? Define os limites, os recursos que a gente tem e qual a direção estratégica do projeto como um todo. Esse plano é a nossa bússola. É ele que aponta a direção. Ele define os limites cruciais, como orçamento e prazo, e deixa muito claro para quem estamos construindo, contra quem estamos competindo e qual lugar a gente quer ocupar no mercado. Sem isso, a equipe fica navegando às cegas. É um risco enorme. A terceira entrada externa é o benchmark. Não adianta só ouvir o cliente e ter um plano. É preciso saber quem são os outros jogadores no campo. Fazer benchmark é basicamente analisar os melhores do mercado para a gente poder definir metas de desempenho que sejam, ao mesmo tempo, ambiciosas e realistas. E o processo é bem direto, na verdade. Primeiro se identificam os concorrentes certos. Depois, se entende por que deles serem melhores ou diferentes. Com essa informação em mãos, se desenvolve um plano para diminuir essa diferença e, finalmente, se executa para, no mínimo, se equiparar a eles ou, idealmente, superá-los. Certo. Agora que a gente já olhou para fora, é hora de virar o foco para dentro. As próximas 3 entradas são sobre pegar toda essa informação externa e usar para tomar decisões concretas sobre o produto que vai ser construído. E aqui a gente chega numa distinção que é absolutamente crucial, a diferença entre premissas e confiabilidade. Premissas são as nossas hipóteses, aquilo que a gente acredita que vai funcionar. Já a confiabilidade é o que os dados provam que funciona. O objetivo de um bom processo é justamente esse, transformar crenças em certezas. As premissas são a alma da inovação, né? É aqui que a gente faz as apostas. Coisas como, acreditamos que esse novo material vai ser mais durável, ou essa nova tecnologia vai deixar nosso produto mais rápido. São exatamente essas suposições que precisam ser testadas, e testadas para valer. E aí que entram os estudos de confiabilidade. Esses são os testes rigorosos que dão para a gente os dados concretos sobre durabilidade, frequência de reparos, como o produto se comporta ao longo do tempo. É a prova de fogo para as nossas premissas. Por último, a sexta entrada, dados do cliente. E atenção, é fundamental não confundir isso com a voz do cliente lá do começo. Enquanto a primeira era sobre entender o mercado como um todo, essa aqui é sobre coletar feedback direto dos usuários, interagindo com um protótipo, uma versão inicial do produto.
O ponto-chave aqui é que esses futuros usuários podem acelerar muito o aprendizado da equipe. Eles podem trazer análises, percepções, insights que o time interno simplesmente não teria. É um atalho valiosíssimo para validar se o produto está mesmo no caminho certo. Ok, agora vamos juntar tudo isso. Vimos 6 entradas essenciais, 3 externas e 3 internas. Quando a gente combina todas elas, elas não são só uma lista de tarefas, elas formam um sistema coeso que transforma a incerteza em clareza. A lógica é simples, mas é muito poderosa. Se a informação que alimenta o planejamento for de alta qualidade, ou seja, se as entradas forem boas, o resultado final tem uma chance infinitamente maior de ser um produto incrível. A qualidade da saída depende totalmente da qualidade da entrada. No final das contas, tudo se resume a isto. Um processo estruturado com essas 6 entradas tira o desenvolvimento de produtos do campo do achismo, da adivinhação e coloca no campo do conhecimento. O risco nunca some por completo, mas ele se transforma numa oportunidade calculada. Então, para a gente fechar, fica a pergunta para reflexão. Pense naquela grande ideia. Analisando este blueprint, qual dessas 6 entradas cruciais talvez esteja sendo deixada de lado? Identificar isso pode ser o primeiro passo para, finalmente, transformar essa ideia em um sucesso de verdade. Olá, sabe aquele produto incrível que todo mundo usa? O que será que tem por trás dele? Pois é, não é mágica não, é um plano. E um plano muito bem feito. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça justamente na fase mais importante de todas, a criação desse plano mestre, que é o verdadeiro segredo para um produto já nascer perfeito. Vamos parar para pensar um segundo? Alguém em sã consciência construiria um arranha-céu sem ter uma planta detalhada? Claro que não, né? Seria um desastre na certa. Então, o mesmo vale para produtos. Tentar lançar algo no mercado sem um plano sólido é a mesma coisa que navegar sem leme. É a receita para o fracasso, não tem erro. E é exatamente esse processo que a gente vai decifrar aqui. Vamos juntos acompanhar essa jornada, que é fascinante, de como uma simples ideia vai se transformando num blueprint, sabe? Um projeto super detalhado. É como um mapa do tesouro que guia todo o desenvolvimento para garantir que o resultado final seja, bom, perfeito. Certo? Vamos lá então. A primeira grande etapa de tudo isso é o que a gente chama de planejar e definir o programa. É bem aqui que os alicerces do projeto são construídos. Dá para imaginar como aquele momento em que o arquiteto senta e desenha a planta mestra, aquela que vai guiar, absolutamente tudo. Então, por onde se começa? Olha, pode até ser uma surpresa para muita gente, mas não é pela engenharia nem pelo design. Tudo, mas tudo mesmo começa com uma conversa. O primeiríssimo passo de qualquer grande plano é entender o que o cliente, a pessoa que vai usar o produto lá na ponta, realmente deseja, o que ela precisa. No mercado, isso tem até nome, né? É a famosa voz do cliente. É basicamente um processo super organizado para captar tudo, as expectativas, as preferências e até as frustrações de quem vai usar o produto. Essa é a matéria-prima, a base de tudo que vem depois. Mas aqui vem o pulo do gato. Não adianta só ouvir, né? É fundamental traduzir essa voz em algo concreto, algo que a equipe possa de fato usar. O verdadeiro desafio é esse. Garantir que a essência do que o cliente pediu não se perca no meio do caminho, sabe? No meio de um monte de jargão técnico e de decisão de engenharia. Ok, legal. Mas como é que essa tradução acontece na prática? Bom, é aqui que a engenharia entra em cena. É a hora de sair dos desejos mais abstratos e entrar no mundo das metas concretas, mensuráveis. Vamos ver um exemplo bem claro disso. Olha só que interessante como isso funciona na prática. O cliente chega e fala algo do tipo, olha, eu não quero que isso quebre. A equipe de engenharia ouve e traduz isso para metas de confiabilidade. Aí a pessoa diz, quero uma sensação de alta qualidade. E isso vira o quê? Uma meta super específica como taxa de defeitos em partes por milhão. É a tradução perfeita da linguagem humana para a linguagem da engenharia. Beleza. Com as metas definidas, chegou a hora de começar a rechear esse blueprint com os detalhes técnicos. Agora, a gente vai de fato construir o coração do plano, parte por parte, sem deixar absolutamente nada de fora. O primeiro passo é a tal da lista preliminar de materiais. É só imaginar a lista de compras de um arquiteto para o arranha-céu. Cada viga, cada painel de vidro, cada parafuso. É exatamente isso. A lista detalha tudo, mas tudo mesmo que vai compor o produto, e até quem são os possíveis fornecedores para cada item.
Então, se a lista de materiais diz para a gente o que vai ser usado, o próximo documento, que é o fluxograma preliminar do processo, vai dizer como. Ele é, na prática, um manual de instruções, o passo a passo de como tudo vai ser montado, sabe? Garantindo que cada pecinha daquela nossa lista entre no lugar certo e na hora certa. E agora um ponto que é fundamental: a lista preliminar de características especiais. O que é isso? Bom, dá para pensar nelas como se fossem as vigas mestras de um prédio ou o sistema de freios de um carro. São aqueles pontos que são, nossa, absolutamente inegociáveis. Não podem falhar de jeito nenhum. O sucesso do produto todo depende deles. Ok, então a gente tem um plano super detalhado. Mas como ter certeza de que ele é bom de verdade, de que vai funcionar no mundo real? É aí que entra a verificação final. Uma etapa para garantir que esse nosso blueprint não seja só bonito no papel, mas que ele seja forte e, claro, executável. Olha, tem uma citação do material original que resume essa ideia com perfeição. Diz que o plano de garantia do produto é o que traduz os objetivos de projeto em requisitos de projeto. Ou seja, ele pega aquele o que a gente quer e transforma no exatamente como tem que ser feito. Dá para enxergar esse plano como um verdadeiro controle de qualidade do próprio blueprint. Ele passa um pente fino em tudo, estabelece metas de confiabilidade, de durabilidade, avalia os riscos, por exemplo, de usar uma tecnologia nova. E o mais incrível é que ele tenta prever onde o produto pode falhar para que isso seja corrigido antes mesmo de virar um problema de verdade. Então, com o plano mestre desenhado, revisado e praticamente blindado, a gente chega no momento da verdade. É a hora de conseguir o sinal verde, a aprovação final para finalmente começar a construir. E aqui entra o tal do ingrediente secreto. Aquele que pode fazer tudo dar certo ou tudo dar errado. O apoio da gestão. Porque, vamos combinar, né? Sem o compromisso real e o suporte de quem toma as decisões, o blueprint mais genial do mundo vira o quê? Só um pedaço de papel na gaveta. E com esse sinal verde em mãos, a primeira fase está completa. Todo esse trabalho cuidadoso de planejamento não foi em vão de jeito nenhum. Ele criou a fundação de concreto sobre a qual as próximas etapas, como o design detalhado, vão ser construídas. Agora sim, o trabalho de verdade pode começar, mas com a segurança de um plano sólido por trás. E tudo isso leva a gente a uma última pergunta, uma reflexão que vale para qualquer projeto, seja ele grande ou pequeno. Se um projeto fosse um blueprint, qual seria aquela linha, sabe? Aquela única característica que, se fosse apagada, faria tudo desmoronar. Qual é o ponto realmente inegociável para o sucesso? Fica aí a reflexão. Sabe, ter uma ideia genial para um produto, isso é só o comecinho da história. O desafio de verdade, o que separa o sonho da realidade, é transformar essa ideia em algo concreto, sabe? Um produto de alta qualidade que possa ser fabricado em escala. E aí, como é que se garante que essa transição vai rolar sem dor de cabeça? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta está num processo bem estruturado, quase um mapa do tesouro que guia as equipes desde a primeira faísca da ideia até o lançamento. E é nesse mapa que a gente vai navegar hoje. Olha só, o que a gente tem aqui é o roteiro completo do planejamento avançado da qualidade do produto, o famoso APQP. Ele é dividido em 5 fases, e cada uma delas tem um papel assim fundamental. Mas hoje o nosso foco vai ser aqui, ó, na segunda fase, projeto e desenvolvimento do produto. É aqui que a mágica realmente começa a acontecer. Para a gente entender bem, vamos pensar nessa fase como um momento em que se cria a planta baixa de uma casa. Aquela ideia que era abstrata, um sonho, agora é traduzida num projeto de engenharia super detalhado, tangível mesmo, e tudo isso muito antes de sequer pensar em começar a produção para valer. O objetivo aqui é bem claro. É hora de sair do campo das ideias, dos conceitos e partir para as especificações concretas. A equipe de projeto precisa pensar em absolutamente tudo para garantir que o produto não só funcione, mas que ele atenda todos os requisitos que foram definidos lá atrás. E olha, um ponto super importante, a fase 2 não começa do zero, de jeito nenhum. Ela é construída em cima de todo o trabalho estratégico que foi feito lá na fase 1. Ou seja, as decisões tomadas antes viram alicerce para tudo o que vai acontecer agora. Então, essas aqui são as saídas da fase anterior, que agora viram as entradas dessa. Funciona como um grande briefing para a equipe de design, sabe? É aqui que estão os alvos a serem atingidos, as metas de qualidade, a lista de materiais, que é tipo a receita de bolo do produto, e até o apoio da gerência, que, vamos combinar, é essencial para a coisa andar. Beleza, então agora a gente entra no filé mignon, na parte principal, onde a engenharia e análise realmente acontecem.
É o momento em que o produto ganha vida, primeiro no papel, depois nos modelos digitais. É o coração do projeto batendo forte. Essa frase aqui é a chave para a gente entender a mentalidade dessa fase. É um trabalho totalmente proativo. A ideia não é esperar o problema aparecer, é caçar o problema, identificar e resolver tudo no papel, antes que isso vire um problemão caro e demorado lá no chão de fábrica. E essa análise de viabilidade não é coisa para uma pessoa só não, hein? É um trabalho de equipe, uma abordagem multidisciplinar. O que isso quer dizer? Significa juntar na mesma sala os especialistas de engenharia, de manufatura, de qualidade, de compras, todo mundo junto para garantir que o projeto seja viável por todos os ângulos possíveis. E esse fluxo de trabalho ilustra perfeitamente essa abordagem metódica. Cada atividade dessas é um ponto de verificação. Começa com o DFMA, que é uma ferramenta para procurar falhas potenciais no projeto ainda no conceito. Daí o projeto é refinado para ser fácil de fabricar e montar, até chegar na construção de protótipos físicos. Cada passo vai validando e melhorando o projeto. Bom, e depois de todo esse trabalho de projetar, analisar e verificar, o que a gente tem na mão? Os resultados são tangíveis. São as saídas, as entregas que vão servir como base para a próxima fase do APQP, que é o desenvolvimento do processo de fabricação. E agora, olha que interessante essa parte. A clara divisão de responsabilidades. Não é um grupo só fazendo tudo. Existe uma distinção bem importante entre o que a equipe de design produz e o que a equipe de planejamento, a equipe APQP, entrega. As entregas da equipe de projetos são basicamente a planta baixa final e super detalhada do produto. Isso inclui todos os desenhos técnicos, as especificações exatas de cada material e, claro, todos os relatórios que provam que o design funciona como deveria. Enquanto o time de design está focado no produto, a equipe de APQP está olhando para outra coisa. Como a gente vai construir isso? Eles estão preparando a fábrica, definindo que máquinas novas vão ser necessárias, como as características especiais vão ser controladas e, no fim, garantindo que toda a equipe assine embaixo, se comprometendo com a viabilidade do projeto. Tá, mas e aí? Por que tanto tempo e tanto esforço investidos nessa fase de projeto? Qual é o impacto real, no fim das contas, de fazer isso bem feito? A resposta é bem direta. Um erro que a gente corrige no papel custa centavos. O mesmo erro, se for descoberto lá na linha de produção, pode custar milhares, às vezes milhões. A grande lição aqui é que resolver problemas de forma proativa é infinitamente mais barato do que apagar incêndio depois. A fase 2 é, sem dúvida, o maior investimento que uma empresa pode fazer para garantir qualidade, reduzir custos e cumprir os prazos de lançamento. E a gente encerra com essa reflexão. Um bom processo de design não entrega só um monte de desenhos técnicos. Ele entrega confiança. A confiança de que o produto pode ser feito, de que ele vai atender às expectativas do cliente e de que ele vai ser um sucesso no mercado. E a fase 2 do APQP é exatamente sobre isso. Construir essa confiança tijolo por tijolo. Sabe quando um produto simplesmente funciona, sem falhas, assim que sai da caixa? Pois é, por trás dessa aparente mágica existe um processo de engenharia quase forense chamado DFMEA. Hoje, a gente vai desvendar como ele consegue prever desastres muito antes deles acontecerem. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Um produto com uma ideia que parece brilhante, mas que, na prática, falha. Uma bateria que esquenta demais, um software que vive travando. Por que isso acontece? Olha, a resposta raramente está na genialidade da ideia em si, mas sim naqueles detalhes invisíveis do projeto. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos entender o custo de uma falha. Depois, vamos conhecer o DFME, que é tipo um detetive de projetos. Em seguida, vamos analisar a anatomia de uma falha, dar uma olhada na lista de verificação que garante que o processo seja bem feito e, por fim, ver como tudo isso resulta em produtos melhores para todo mundo. Vamos lá. Para começar, vamos entender o cenário. Na engenharia de produtos, o jogo é basicamente projetar contra o desastre. Uma falha não custa só dinheiro em recalls, ela custa a confiança de quem consome. E esse é um preço que poucas empresas conseguem pagar. E olha, tem uma coisa que é quase uma lei na engenharia. Um produto que falha hoje provavelmente nasceu com um defeito lá no seu projeto original. Do superaquecimento de um celular a um sistema de freios problemático, a origem é quase sempre um ponto cego no design. A grande questão é, como é que se encontra esse ponto cego antes que ele vire um problema de verdade? E é exatamente aqui que entra o nosso protagonista, o DFMA,
Um plano totalmente proativo. Pense nele como um detetive de produtos mesmo, que investiga um crime que ainda nem aconteceu. O nome completo é bem técnico, né? Análise de modo e efeitos de falha de projeto. Mas a ideia por trás é muito poderosa. Não se trata de ter uma bola de cristal, mas de usar um método bem sistemático para perguntar: qual é a chance disso aqui quebrar? E mais importante ainda, se quebrar, qual vai ser o estrago? Mas o pulo do gato do DFMA não é ser só uma análise, e sim um documento vivo. Pense bem, não é um relatório que você preenche uma vez e arquiva. Não. Ele respira e evolui junto com o projeto, sendo atualizado o tempo todo com novos dados, com feedback, garantindo que o produto final seja o mais robusto possível. Certo, mas como que funciona essa investigação na prática? Para entender isso, vamos mergulhar na anatomia de uma falha. Para prever um problema, os engenheiros precisam literalmente pensar como problema, antecipando cada caminho que ele poderia tomar para sabotar o projeto. E essa aqui é a principal ferramenta de trabalho, a tabela FIMA. Pode até parecer um pouco complexa à primeira vista, mas a estrutura dela foi pensada para guiar a equipe de uma forma lógica por cada componente do projeto, forçando todo mundo a pensar no que poderia dar errado em cada etapa. É como um mapa detalhado de desastres em potencial. E o jeito de preencher esse mapa é um conceito muito interessante, quase como uma autópsia prévia. Em vez de esperar o desastre acontecer para analisar o que deu errado, a equipe se junta e parte do seguinte princípio: o projeto falhou catastroficamente. Por quê? E a partir daí eles investigam de trás para frente, mapeando todas as causas possíveis para esse desastre que ainda nem aconteceu. No fim das contas, toda essa análise se resume a 3 perguntas fundamentais, que correspondem a 3 fatores críticos: com que frequência isso pode acontecer, quão ruim seria se acontecesse e qual a nossa capacidade de detectar o problema antes que ele chegue ao cliente. Ocorrência, severidade e detecção. São esses 3 pilares que dão todo o poder para a tabela FMA. A lógica aqui é bem direta, olha só. A severidade mede o efeito da falha, ou seja, qual o tamanho do estrago. A ocorrência olha para a causa, qual a probabilidade disso acontecer, com base no histórico. E a detecção avalia os controles que já existem, qual a nossa chance de pegar o problema a tempo. Ao dar uma nota para esses 3 fatores, a equipe sabe exatamente onde precisa focar a energia para evitar os maiores riscos. Mas como a gente sabe se a própria investigação foi bem feita? É aí que entra a lista de verificação crítica, que funciona como um mecanismo de controle de qualidade para o próprio processo de DFMA. Esse documento, a lista de verificação A1, é basicamente um auditor do auditor. É uma segunda camada de segurança, uma série de perguntas bem incisivas que garantem que a equipe não pegou atalhos e que a investigação sobre as falhas foi de fato completa. Uma das perguntas mais importantes que essa lista faz é justamente esta: a equipe está mesmo aprendendo com os erros do passado? O item 2, por exemplo, é fundamental. Ele pergunta na lata: os dados de recalls e garantias de produtos antigos foram analisados? Isso força a equipe a aprender com os próprios erros, garantindo que aquela sabedoria conquistada a duras penas seja a base do novo projeto, e não uma lição esquecida na gaveta. A lista de verificação também força uma questão de prioridade. Afinal, de que adianta identificar 100 probleminhas menores se a falha mais catastrófica passa batida? É preciso focar no que realmente importa. E é exatamente isso que o item 7 exige. Ele obriga a equipe a apontar quais partes do projeto estão ligadas aos modos de falha de alto risco. O objetivo é simples: direcionar o poder de fogo da prevenção para onde o perigo é maior. E no fim das contas, o que tudo isso significa? A gente vê agora como todo esse trabalho meticuloso de previsão se traduz em designs melhores e, claro, em produtos melhores para todo mundo. Então, qual é o resultado de toda essa análise forense, de cada tabela e lista de verificação? A resposta é elegantemente simples: produtos que não apenas funcionam, mas que são fundamentalmente mais seguros e confiáveis para todos nós. Da próxima vez que algum aparelho, algum dispositivo simplesmente funcionar, lembre-se disso. Por trás dessa experiência perfeita existe um exército silencioso de engenheiros e um processo invisível como o DFMA que caçou e eliminou dezenas de falhas em potencial antes que elas tivessem a chance de estragar o dia de alguém. E isso nos leva a uma reflexão final. Olhe para o seu celular, para o carro, para a tecnologia à sua volta. Quantas falhas invisíveis, quantas catástrofes em potencial foram evitadas graças a processos meticulosos como este? O melhor design, no fim, não é o que a gente vê,
mas os desastres que a gente nunca chegou a conhecer. Obrigado por nos acompanhar. Sabe aquela ideia genial? Como é que ela sai da cabeça e se transforma num produto que a gente pode de fato usar? Bom, hoje nós vamos mergulhar exatamente na fase que faz essa mágica acontecer, a etapa que transforma o conceito em algo real. E essa pergunta que está na tela, bom, ela é o desafio central de qualquer criação. Porque não adianta nada ter uma ideia incrível se não existir uma ponte bem sólida entre o conceito e algo que a fábrica consiga produzir em escala. E é exatamente sobre esse elo, essa ponte, que a gente vai conversar. Vamos analisar o passo a passo que tira um projeto do papel e coloca na prateleira, garantindo que ele não seja só bonito no desenho, mas que funcione de verdade no mundo real. Certo, vamos começar pelo começo. O que, afinal, acontece nessa etapa tão fundamental do desenvolvimento de um produto? É aqui que a coisa fica séria. A gente pega tudo aquilo que o cliente quer e precisa e traduz para uma linguagem que a fábrica entende. Basicamente, é criar um manual de instruções super detalhado, técnico e, o mais importante de tudo, verificável. Tá, mas na prática, o que sai dessa fase? Quais são os resultados, os documentos concretos que a gente tem em mãos no final? Vamos dar uma olhada. Olha só, a lista é grande, né? Essa fase gera uma série de papéis que são tipo o DNA do produto. Mas hoje, para a gente focar no que é mais impactante, vamos nos aprofundar em dois deles, o DFMA e a verificação do projeto. Pode acreditar, eles são absolutamente decisivos para o sucesso. Então vamos lá, nosso primeiro mergulho. Como é que se projeta um produto já pensando em como ele vai ser fabricado? A palavra aqui é eficiência. O DFMA, de forma bem simples, é como se fosse aquela checagem final da planta de uma casa antes de subir a primeira parede. É um verdadeiro choque de realidade que evita muita dor de cabeça e, claro, um gasto absurdo de dinheiro lá na frente. E aqui tem uma dica de ouro que vem direto da fonte. Chamar o pessoal da fábrica para conversar desde o comecinho não é só uma boa ideia, é uma estratégia genial. É o tipo de coisa que evita erros caríssimos e um monte de retrabalho. Muda o jogo completamente. Esse processo de 3 passos é a receita do bolo. Primeiro, escutar quem vai de fato construir o produto. Depois, olhar peça por peça para ver se dá para simplificar. E, por fim, definir as medidas exatas, sem margem para erro. É essa estrutura que garante que o produto possa ser fabricado sem custar uma fortuna. Beleza, o projeto já está otimizado para a fábrica, mas ele realmente faz o que deveria fazer? Aí é que entra a hora da verdade, a verificação do projeto. A parte mais importante aqui, sem dúvida, é a expressão evidências objetivas. Não tem espaço para "eu acho que funciona". Aqui a gente precisa de dados, de provas concretas que demonstrem que o produto atende ao que foi pedido. E a lógica por trás disso é muito simples e muito poderosa, como a gente vê aqui. O que o cliente pediu, a entrada, tem que ser exatamente igual ao que o projeto final entrega, a saída. A verificação é o que garante que essa conexão seja perfeita. E não dá para pensar que isso é uma coisa que se faz uma vez só e pronto. Pelo contrário, é um ciclo de revisões, de cálculos, de testes de laboratório, de análise de documentos. É um processo super rigoroso para ter certeza que nenhuma ponta ficou solta. A essa altura, pode parecer trabalho demais, certo? Mas por que todo esse esforço estruturado é tão importante? A resposta está no impacto gigantesco que ele tem no resultado final. A conta é simples. Achar um problema no papel custa alguns centavos. Achar o mesmo problema na linha de produção pode custar milhões. É por isso que todo esse processo se traduz em economia de dinheiro, num produto de qualidade muito superior e, claro, em chegar ao mercado muito mais rápido. Então, fica aí a reflexão. Um processo de design está mesmo preparado para a realidade da fábrica? É crucial lembrar que tudo isso que a gente viu não é burocracia. De jeito nenhum. É o alicerce, a fundação sólida que vai sustentar um produto de sucesso. E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num processo de engenharia que é, olha, a espinha dorsal do sucesso de qualquer produto. Vamos juntos decodificar o que é essa tal de análise crítica de projeto? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que aqueles produtos incríveis conseguem evitar o desastre antes mesmo de chegar na prateleira? O segredo, gente, não é ser bom em apagar incêndio, é evitar que o fogo comece. E é exatamente sobre essa prevenção que a gente vai conversar.
Bom, esse aqui é o nosso mapa da mina para hoje, tá? Primeiro, a gente vai entender o contexto maior onde tudo isso se encaixa. Depois, vamos dar um zoom na análise crítica em si. Em seguida, a gente descobre o porquê dela ser tão importante. O propósito, sabe? Aí a gente entra na reunião para ver o que rola lá dentro e, por fim, abre a caixa de ferramentas que faz a mágica acontecer. Então vamos lá. É aquela velha história, né? Para entender uma pecinha, a gente precisa olhar o quebra-cabeça inteiro. Então, antes de mais nada, vamos situar a análise crítica de projeto no lugar dela, dentro do quadro geral. E olha só, essa análise crítica não é um evento isolado que aparece do nada. Ela tem um lugar e uma hora para acontecer. E esse lugar é a fase 2 do projeto, a fase de projeto e desenvolvimento. É aqui, sabe, onde as ideias saem do papel e começam a virar algo de verdade. E essa fase, gente, ela gera uma papelada, uma quantidade de documentos e análises que é fundamental. A lista é grande, como dá para ver. Tem desde DFMA, que é uma análise super importante para prever falhas, até os desenhos técnicos, especificações, enfim, é coisa pra caramba. Mas, tá vendo ali em destaque? Bem no meio dessa confusão organizada, tá o nosso foco de hoje, a análise crítica de projeto. Beleza, agora que a gente já viu a floresta, vamos olhar para a árvore. É hora de dar aquele zoom e focar de vez na análise crítica de projeto. Afinal, o que é isso na prática? Então, o que é isso? Bom, de forma bem direta, é uma série de reuniões. Mas não é qualquer reunião, tá? São encontros agendados, bem formais, liderados pela turma da engenharia. E o mais importante, todo mundo que é afetado pelo projeto participa. O objetivo? Acompanhar o andamento, ver se está tudo certo e, basicamente, manter o trem nos trilhos. Certo, mas por quê? Para que gastar tanto tempo e reunir tanta gente? Qual é o grande propósito disso tudo? E aqui, pessoal, a gente chega no coração da coisa. É muito mais do que só uma reunião. É uma mudança de filosofia. E essa frase aqui, ela resume tudo perfeitamente. É um método para prevenir. Essa é a palavra mágica. Não é sobre correr para apagar o incêndio depois que ele começou. É sobre ter certeza de que não vai ter nem faísca para começar. Pura e simples antecipação. E olha que diferença gritante na prática. De um lado, a abordagem proativa. A gente acha e resolve o problema lá no comecinho, na fase de projeto. Quando mudar alguma coisa, custa quase nada. Do outro, a reativa, que é esperar o produto chegar no cliente, dar problema e aí correr para apagar o incêndio. Isso custa uma fortuna, sem falar no estrago para a imagem da empresa. A análise crítica é o que garante que a gente fique sempre do lado esquerdo, o lado inteligente da história. E não para por aí, viu? Além de ser essa baita ferramenta de prevenção, a análise crítica também funciona como um mecanismo de controle. É com ela que se monitora o progresso, que se reporta para a chefia e, muito importante, se consegue o ok do cliente. Ela garante que está todo mundo na mesma página. Ok, já entendemos o porquê. Mas e na prática? O que acontece dentro dessas reuniões? O que o pessoal discute? Vamos dar uma espiada na pauta, no checklist de avaliação? Olha, a conversa aqui é séria e baseada em dados, nada de eu acho. A equipe vai a fundo. Eles olham as metas de confiabilidade, os resultados de simulações e testes, revisam o tal do DFME para ver os riscos, avaliam se o produto é fácil de fabricar, olham as falhas que já aconteceram nos testes, enfim, é uma varredura completa, com base em fatos e números. E para fazer toda essa análise detalhada, não dá para contar só com a intuição, né? Existe um verdadeiro kit de ferramentas, métodos, que dão poder para essa análise. E a caixa de ferramentas é bem recheada. A gente tem de tudo um pouco aqui. Por exemplo, o QFD, que ajuda a traduzir o que o cliente quer em especificações técnicas. Ou o DFMA, que garante que o projeto seja pensado para ser fácil e barato de produzir lá na fábrica. Cada uma dessas ferramentas traz uma visão diferente e ajuda a montar o panorama completo. Mas no meio de todas essas siglas e ferramentas, tem uma que merece um destaque especial. É o tal do DVPIR. Vamos entender por que ele é tão importante. Pensa no DVPR como se fosse o boletim de notas do projeto. É isso. É um documento oficial que planeja todos os testes, registra os resultados e mostra o progresso. É ele que diz, preto no branco, se o projeto está passando de ano, ou seja, se está atendendo a tudo que foi prometido. Porque, no final do dia, o objetivo de tudo isso, do DVPR, das reuniões, de toda a análise, é um só: ter certeza de que o produto e o processo de fabricação dele foram validados. Em outras palavras, garantir que o que vai para a mão do consumidor final simplesmente funciona, e funciona bem.
Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? A análise crítica de projeto é, sem dúvida, uma rede de segurança poderosa. A grande questão que fica no ar é: e no processo atual da sua empresa? Qual é aquele risco invisível que talvez esteja passando batido? Sabe quando a gente pega um produto, sei lá, um carro, um celular, e ele simplesmente funciona? A gente nem pensa nisso, né? Mas o que impede que tudo isso dê um problema do nada? Bom, por trás de cada coisa confiável que a gente usa, tem um mundo inteiro de planejamento, um plano quase secreto. E é esse plano que a gente vai desvendar hoje. Um plano que garante a qualidade de tudo antes mesmo de sair da fábrica. Pois é, essa é a pergunta que vale ouro para qualquer indústria, né? Como é que se evita que um produto já nasça com defeito? Porque uma falha não é só dinheiro jogado fora com recall, ela pode simplesmente destruir a reputação de uma marca. A resposta, felizmente, existe, e está num processo que acontece bem antes, um processo proativo, e é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Então, a solução para isso tudo começa, bem antes de qualquer peça sequer ser fabricada. A gente está falando da fase de projeto, de desenvolvimento, sabe? É ali, no papel, que a verdadeira mágica da engenharia acontece. E olha, essa frase resume tudo. O sucesso é decidido no planejamento e não na linha de montagem. Qualidade não é algo que você confere no final, é algo que você constrói desde o começo. Esse é o coração de um processo chamado APQP, que é o Planejamento Avançado da Qualidade do Produto. A ideia é genial de tão simples. É muito mais fácil e barato consertar um problema no papel, na tela do computador, do que lá na frente, na fábrica, onde um errinho pode custar uma fortuna. Certo, mas para tirar essa ideia do papel e fazer acontecer, os engenheiros não trabalham no escuro. Eles têm um kit de ferramentas bem específico, que a gente chama de saídas do projeto. Pense nisso como se fosse o arsenal, sabe? O cinto de utilidades da equipe de qualidade. E aqui estão algumas das principais. Cada sigla dessas é uma ferramenta poderosa. O DFMA, por exemplo, é basicamente um exercício de o que pode dar errado, para se antecipar a qualquer falha. Já o DFMA ajuda a pensar no design de um jeito que seja mais fácil de fabricar. Todas elas são super importantes, mas hoje, para a gente entender a base de tudo, vamos focar em duas que são essenciais: o plano de controle e os desenhos e especificações. Vamos começar então pelo plano de controle de protótipo. Imagina o seguinte: se a produção em massa é a grande estreia de uma peça de teatro, o protótipo é o ensaio geral. E o plano de controle? É o roteiro desse ensaio. Ele está ali para garantir que, na hora do show, tudo saia perfeito. Na prática, o que é isso? É um documento, mas um documento vivo, que detalha tintim por tintim o que precisa ser medido, como tem que ser testado, que materiais verificar, tudo isso durante a construção do protótipo. É igualzinho a um chefe de cozinha testando uma receita nova. Ele mede cada ingrediente, confere a temperatura do forno com uma precisão absurda, tudo isso antes do prato ir para o cardápio. E para garantir que nada, absolutamente nada passe batido, as equipes usam checklists bem detalhadas. Olha só esse ponto. O começo de tudo é verificar se o plano está seguindo a metodologia padrão. Não é sobre inventar a roda, sabe? É sobre partir de uma base que todo mundo conhece e confia para ter certeza de que todo mundo está falando a mesma língua desde o primeiro dia. Com essa base pronta, o foco muda para o detalhe, para o micro. O plano precisa listar todas as características especiais. O que é isso? Pensa nos pontos que não podem falhar de jeito nenhum. Tipo, a solda de um cinto de segurança, a espessura do material de um airbag, são coisas críticas para a segurança. E essas características, que muitas vezes vêm daquela outra análise, o DFMA, recebem uma atenção, redobrada. Depois, a gente dá um passo para trás e olha o quadro geral. O plano não olha só para a pecinha isolada, não. Ele olha para o fluxo inteiro. O controle tem que cobrir a jornada completa do componente, sabe? Desde a hora que a matéria-prima chega na fábrica, passando por cada passo do processo, até o momento em que a peça está lá, embaladinha, pronta para ser enviada. A ideia é não deixar nenhum elo fraco na corrente. E aí a gente chega na parte prática, mão na massa. Porque o plano não é só um monte de papel, né? Ele diz exatamente quais testes têm que ser feitos e, o mais importante, ele garante que as ferramentas certas para medir e testar estejam lá, prontas e calibradas. Aqui, a precisão é tudo. Não dá para ter achismo ou improviso quando a segurança está em jogo. Ok, protótipo testado, validado, tudo certo. E agora? Agora a gente vai para o outro pilar fundamental. O guia definitivo, as regras do jogo para produção em massa. É aqui que entram os desenhos e as especificações da engenharia.
e é super importante entender a diferença entre os dois. Pensa assim, o desenho de engenharia é o quê? Ele mostra a forma, as medidas, como o produto se parece, é a planta do arquiteto. Já a especificação é o quão bem ele tem que funcionar. Ela define a durabilidade, a resistência, o desempenho. Seria o código de obras que diz o quão forte a estrutura tem que ser. Juntos, esses dois documentos são tipo o contrato, a lei do produto. E pode ter certeza que esses documentos não ficam guardados numa gaveta. Pelo contrário, a equipe de qualidade faz uma análise super crítica. É quase um trabalho de detetive. Eles se perguntam, essas dimensões aqui, dá para fazer nas nossas máquinas? Os pontos de referência para medir estão claros o suficiente para todo mundo medir igual? Cada detalhezinho é colocado sobre uma lupa para evitar qualquer surpresa lá na frente na linha de produção. No fim das contas, o que tudo isso mostra pra gente? Mostra que a qualidade de um bom produto não acontece por acaso, não é sorte. É o resultado de um planejamento enorme, super detalhado e que na maioria das vezes a gente nem faz ideia que existe. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente qual é o objetivo de todo esse trabalho. A meta final não é só preencher a papelada ou seguir uma regra, é garantir que o produto, no final, atenda ao que o cliente quer e precisa. É traduzir a voz do cliente em um produto real. Então, se tem uma coisa para guardar sobre tudo isso, é o seguinte: esse planejamento todo tira a qualidade do campo da sorte e a traz para o campo da certeza. Ele transforma aquela esperança de tomara que o produto seja bom em uma certeza planejada, construída com um método passo a passo. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Da próxima vez que alguém pegar um objeto qualquer, um que funcione bem, vale a pena pensar em toda a complexidade que está escondida ali. Que outros processos invisíveis, que outros planos secretos existem para garantir que as coisas ao nosso redor simplesmente funcionem. Muitas vezes, a história por trás é ainda mais interessante que o produto em si. Vamos lá, vamos entrar de cabeça na fase 2 do APQP. Sabe, aquela jornada. A jornada crucial que pega um projeto e transforma ele num produto de verdade. Beleza, então a situação é a seguinte. O design do produto está pronto, revisado, aprovado. E aí, o que acontece agora? É exatamente nesse ponto que muita equipe, sabe, se depara com aquele desafio enorme. Como é que a gente pega esse desenho, que está perfeito no papel, e transforma num produto de verdade, fabricado em escala? E, o mais importante, sem levar nenhum susto no meio do caminho. Pois é exatamente aí que a fase 2 do planejamento avançado da qualidade do produto entra em campo. Pensa nela como se fosse literalmente uma ponte. De um lado, a gente tem a teoria, o projeto no computador, sabe? E do outro, a realidade nua e crua da linha de produção. Essa fase é o momento de garantir que aquilo que foi desenhado pode de verdade ser fabricado. E mais, ser fabricado sempre igual e com a qualidade que a gente espera. Então, vamos começar pelo primeiríssimo pilar, fechar o blueprint. E olha, isso aqui vai muito além do desenho técnico, tá? É sobre deixar toda a documentação que define o produto bem amarrada, sem ponta solta. E, para começar, vamos focar numa coisa super importante, as especificações de material. Pensa nisso como se fosse o DNA do produto, de verdade. Não é só falar, vamos usar aço ou plástico. Não. A gente está falando de definir, nos mínimos detalhes, as propriedades físicas, o que se espera do desempenho, as normas ambientais que ele tem que seguir e até como esse material vai ser guardado e manuseado. Qualquer coisinha especial aqui, qualquer detalhe, tem que ser identificado e olhado com uma lupa. Tá, mas e quando, no meio do caminho, o design precisa mudar? Acontece, né? Bom, para isso, existe um processo bem claro. Primeiro passo, identificar a alteração. Segundo, e esse aqui é crucial, comunicar essa mudança para todo mundo que é impactado e comunicar na hora. E terceiro, documentar tudo direitinho. Sabe por quê? Para evitar aquele desastre da produção começar a fazer uma peça da versão antiga. Um erro desses, nossa, pode custar os olhos da cara. Ok. O blueprint está fechado. Agora a gente vai para o segundo passo, se equipar para o sucesso. É isso mesmo, chegou a hora de planejar as ferramentas, os equipamentos, toda a parte física da coisa. E para guiar a gente nesse processo, que pode ser bem complexo, existe uma ferramenta que é essencial. É o Checklist A3. Pensa nele como um mapa, um passo a passo para ter certeza que nada, absolutamente nada, vai ser esquecido na hora de pensar em novos equipamentos e ferramentas. E olha ele aí, esse é o famoso Checklist A3, focado em novos equipamentos, ferramental e tudo que foi de teste.
É esse documento que vai ser nosso guia para garantir que toda a infraestrutura da produção esteja, sabe, pronta e falando a mesma língua do projeto. Vamos dar uma olhada em alguns pontos aqui que são chave. A primeira pergunta já vai direto ao ponto. O projeto exige alguma coisa nova? Um material diferente, por exemplo? Só essa pergunta já força a equipe a pensar lá na frente, sabe? A pensar na cadeia de suprimentos, nos processos, tudo isso desde o comecinho. Agora, esse ponto aqui, nossa, é crucial. Todo mundo concordou sobre os critérios de aceitação. O que isso quer dizer na prática? Que todo mundo, engenharia, qualidade, produção, até o fornecedor, precisa ter a mesma definição do que é um equipamento bom, do que é um equipamento aprovado. Se não tivesse alinhamento, olha, é receita para dar problema lá na frente. E olha só que interessante como esse checklist faz a gente pensar a longo prazo. Ele não pergunta só, ei, comprou o equipamento? Não. Ele pergunta se um plano de manutenção preventiva foi feito. Isso é genial, porque garante que a produção vai ser confiável, não só no dia do lançamento, mas, poxa, durante toda a vida do produto. Beleza, equipamentos planejados. Agora a gente muda o foco de novo e volta para o produto. Vamos falar daquelas características que são críticas, sabe? Aquelas que simplesmente não podem falhar de jeito nenhum. Pensa aí no produto. O que nele é tão, mas tão importante, que se der problema, compromete a segurança, o desempenho ou até alguma lei. Então, são exatamente esses pontos que a fase 2 nos força a identificar e chamar de características especiais. Certo, mas como que a gente define o que é especial? Bom, isso não é uma decisão que sai da cabeça de uma pessoa só, de jeito nenhum. É um trabalho de equipe. O time pega uma lista inicial, discute até todo mundo concordar, dá uma olhada no que o cliente pediu especificamente e, no final, documenta tudo isso lá no plano de controle. É um processo em conjunto para garantir que todo mundo saiba onde a atenção com a qualidade tem que ser, assim, máxima. E aí, finalmente, a gente chega nas verificações finais. Pensa bem, já temos o design, o plano dos equipamentos e as características críticas definidas. Mas fica a pergunta, como é que a gente vai medir se tudo isso está certo? E isso nos leva àquela máxima, né? Aquela regra de ouro da qualidade. O que não se mede, não se gerencia. É simples assim. A capacidade de checar, de verificar se o que foi especificado está sendo cumprido, essa é a base de qualquer sistema de qualidade que se preze. É por isso que o processo exige ações bem claras. A equipe tem que fazer o quê? Primeiro, identificar direitinho quais equipamentos de medição e teste vai precisar. Segundo, colocar a compra e a calibração desses equipamentos no cronograma do projeto. E terceiro, ficar de olho, monitorar de perto para garantir que tudo vai estar pronto e funcionando na hora H, quando a produção começar. Sabe, quando a gente olha para trás e vê tudo isso, todos esses passos, checklists, documentos, pode até parecer burocracia, né? Mas não é. De verdade, não é. Pensa nisso mais como um mapa do tesouro, um guia detalhado para evitar as armadilhas. É um plano para reduzir riscos que guia a equipe desde a primeira ideia até o lançamento de um produto de sucesso. E tudo isso nos traz a uma reflexão final, para a gente pensar mesmo. No próximo grande projeto, qual seria aquele risco gigante, sabe? Aquele que tira o sono, que a aplicação rigorosa desse processo todo poderia evitar? Talvez a resposta para essa pergunta seja exatamente a chave do sucesso. Sabe aquela ideia de produto que parece perfeita na teoria? Pois é, a grande questão é, como a gente sabe se essa ideia sobrevive ao mundo real, a linha de produção? Hoje, vamos mergulhar fundo no processo que separa um projeto viável de um desastre caro. Vamos entender como garantir que um projeto pode mesmo sair do papel. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Como é que uma equipe sai daquela fase do eu acho que vai dar certo para a certeza, para a convicção de que o projeto é fabricável, é rentável, é viável? A boa notícia é que existe um método para isso, e é esse método que a gente vai desvendar agora. Muito bem, nosso caminho hoje é bem claro. A gente começa na fase de projeto do produto, vamos entender o fluxo de informações, as entradas e saídas. Depois, a gente chega no ponto principal, o compromisso de viabilidade. E aí, vamos conhecer a ferramenta que torna isso possível para, no final, amarrar tudo e ver como isso garante o sucesso do projeto. Tudo começa aqui, na fase 2 do planejamento avançado da qualidade do produto, o famoso APQP. É nesse momento que as ideias, os conceitos, deixam de ser só ideias e começam a virar especificações de engenharia de verdade, preto no branco.
Ou seja, é a fase que pega tudo aquilo que foi planejado, que foi discutido, que foi sonhado na etapa anterior e transforma num projeto de fato, num blueprint detalhado do que vai ser construído. É a ponte que liga a estratégia com a execução. E claro, para essa fase funcionar bem, ela precisa ser alimentada com as informações certas. E no final, ela precisa gerar os resultados certos. Vamos dar uma olhada em como essa informação flui, o que entra e o que precisa sair. Olha que interessante, existe uma continuidade perfeita aqui. O que saiu da fase 1, os objetivos, as metas, a lista de materiais, não vai para uma gaveta. Isso tudo vira o ponto de partida, os ingredientes essenciais para a fase 2 começar. É um fluxo, sabe? Uma coisa leva a outra, nada se perde. E no final dessa fase, a equipe tem que entregar uma série de coisas importantes. Requisitos de equipamento, definição de características especiais, o plano para o protótipo. Mas olha só esse último item da lista. O comprometimento de viabilidade da equipe. Esse é o ponto mais crucial de todos. E é exatamente esse comprometimento que nos leva para o que a gente pode chamar de o momento da verdade. É aqui que o projeto, lindo no papel, tem que encarar a realidade da fábrica, da produção, dos custos. Pensa bem, de todos os documentos, de todos os planos, de todas as especificações que são geradas, uma delas carrega o peso do futuro do projeto inteiro nas costas. E aqui está o ponto central de tudo. A palavra-chave é convencida. Não é achar que dá, não é ter esperança. A equipe como um todo precisa ter a convicção, a certeza de que o projeto é factível em todos os sentidos. Na produção, no custo, no prazo, na qualidade, em tudo. Ok, a meta é ter convicção. Mas convicção não nasce em árvore, né? Especialmente em projetos super complexos. Não dá para ser no achismo. É preciso ter um método, uma ferramenta para chegar lá. E a pergunta que não quer calar é essa: como é que se transforma incerteza em certeza? A resposta está num processo, numa ferramenta que força a equipe a se fazer as perguntas difíceis, a ser crítica com o próprio trabalho. E a resposta é essa aqui, o checklist A2, a lista de verificação de informação do projeto. Ela é considerada uma boa prática na indústria justamente por isso. Ela dá um caminho, um método para a equipe construir essa convicção baseada em fatos, e não só em otimismo. O checklist já começa de forma muito inteligente. Na seção A, ele ataca as questões de maior risco. Ele pergunta: e aí, esse projeto vai precisar de material novo? Ferramenta especial? Alguma tecnologia que a gente nunca usou? É fundamental responder isso logo de cara, porque é aqui que moram os problemas que podem inviabilizar tudo. Depois, a seção B vai para o detalhe técnico. A pergunta aqui é um verdadeiro banho de realidade. As tolerâncias, a precisão que está no desenho, a nossa fábrica consegue produzir isso? Porque não adianta nada ter um projeto maravilhoso no computador se ele é impossível de fabricar no mundo real. E por fim, a seção C olha para o resultado final, para o desempenho. Ela questiona se os testes que a gente planejou são suficientes para garantir que o produto vai funcionar, a gente está cobrindo todas as situações de uso que o cliente vai enfrentar. É a garantia de que o produto não só pode ser feito, mas que ele vai cumprir o que promete. Agora, vamos dar um passo para trás e entender o porquê de tudo isso. Por que essa verificação tão detalhada não é só burocracia, mas sim um dos pilares mais importantes para o sucesso de um projeto de produto. Então, por que isso tudo é tão importante? Simples. Porque esse processo transforma opinião em fato documentado. Ele formaliza a análise, registra que a equipe inteira está na mesma página e, o mais importante, ele levanta os problemas antes que eles virem uma bola de neve. É o que dá segurança para a gestão apoiar o projeto e, no fim, é um seguro contra falhas caríssimas lá na frente. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se fazer essa checagem toda traz tanto benefício, qual é o custo de não fazer? Qual o custo de descobrir que um projeto é inviável só quando a fábrica já está pronta para produzir? É algo para se pensar. Obrigado e até a próxima. Sabe, as maiores empresas do mundo, elas não contam com a sorte na hora de lançar produtos que são um sucesso. Elas usam um roteiro, um verdadeiro plano de batalha para garantir a qualidade. E hoje a gente vai desvendar exatamente que processo é esse. Tudo começa com aquela pergunta que a gente sempre faz. Como é que os produtos que a gente usa e admira todo dia são feitos? Com certeza não é por acaso. Existe um método por trás, um caminho a ser seguido. E a resposta para essa pergunta é o APQP, ou Planejamento Avançado da Qualidade do Produto. A palavra-chave aqui é avançado, porque ele é um roteiro proativo.
A ideia é resolver os problemas no papel, muito antes que eles virem um pesadelo caro lá na linha de produção. Para a gente entender esse roteiro, vamos passar por 5 pontos. Primeiro, qual a filosofia por trás dele? Depois, vamos ver as 5 fases do processo, dando um foco especial em como se projeta a fabricação. A gente vai ver como a informação flui com entradas e saídas. E no final, entender por que planejar é o segredo para evitar falhas. Então, vamos começar pelo começo. Qual é a grande ideia por trás de um processo de planejamento tão detalhado assim? Por que ele é tão fundamental? O pulo do gato é o seguinte: o APQP é sobre antecipação. O objetivo é farejar e resolver problemas em potencial ainda na fase de planejamento, em vez de ficar apagando incêndio quando eles aparecem na produção, que é quando custa muito mais caro para consertar. Agora sim, vamos dar uma olhada no mapa do processo. O APQP é dividido em 5 fases bem distintas, que levam a gente desde a primeira ideia até a produção em massa e o feedback do cliente. Essa imagem dá uma visão geral de toda a linha do tempo. É uma jornada, sabe? Uma coisa leva a outra, cada fase se apoia na anterior, começando lá uma aprovação do conceito e indo até o lançamento e a produção contínua do produto. Então, vamos dar nome a essas 5 etapas. A gente começa com planejar e definir o programa, depois vem o projeto e desenvolvimento do produto, a terceira, que é o nosso foco hoje, é o projeto e desenvolvimento do processo, em seguida a validação de tudo isso e, por fim, a fase que nunca acaba, retroalimentação, avaliação e ação corretiva. E o ponto mais importante aqui é entender que esse processo é uma escada. Não dá para pular degraus. Não tem como projetar como algo vai ser feito sem antes ter certeza do que vai ser feito. Um passo serve de base para o próximo, criando um fluxo bem lógico e forte da ideia até virar realidade. Certo. Agora vamos dar um zoom na fase 3. Essa é a etapa crucial, onde o plano do produto se transforma, de fato, num plano de fabricação. O grande objetivo dessa fase é desenvolver um sistema de fabricação que funcione de verdade. É aqui que a gente responde à pergunta: ok, temos um design excelente. E agora, como vamos fabricar isso de forma consistente, com alta qualidade e atendendo a tudo que o cliente pediu? Para entender como essa fase funciona na prática, a gente precisa olhar para suas entradas e saídas. Pensa que é um sistema. Informações específicas entram, são processadas e geram documentos super importantes no final. O conceito é bem simples. As saídas, ou seja, os resultados da fase 2, viram as entradas, os pontos de partida, para a fase 3. É como uma passagem de bastão, uma transferência contínua de conhecimento e de tudo que já foi definido. Então, que tipo de informação alimenta essa fase? Estamos falando de documentos como o DFMA, que é uma análise que pergunta como esse design pode falhar. Além, claro, dos desenhos de engenharia, das especificações dos materiais e dos requisitos para qualquer equipamento novo. E o que essa fase produz? Ela gera os documentos que vão guiar a produção no dia a dia. Isso inclui o fluxograma do processo, o PFME, que é parecido com o DFMA, mas focado nos riscos da fabricação, o plano de controle e as instruções de trabalho para os operadores na linha. O primeiro passo é criar o fluxograma do processo. Pensa nele como um mapa visual que detalha cada ação, cada movimento e cada inspeção na linha de produção. Ele garante que todo mundo entenda a sequência completa, do início ao fim. Com o processo todo mapeado, vem a próxima pergunta, que é lógica e talvez a mais importante de todas. O que é que pode dar errado em cada um desses passos? A resposta para essa pergunta é o PFMA. A equipe pega aquele fluxograma e, para cada caixinha no mapa, eles perguntam: o que pode falhar aqui, qual seria o efeito dessa falha e, o mais importante de tudo, como a gente pode evitar que isso aconteça desde o início? E isso nos leva direto ao nosso ponto final, que na verdade resume o valor de toda a metodologia APQP. O grande objetivo do APQP é um só: a qualidade nasce no projeto, não na inspeção. A qualidade é construída através de um planejamento cuidadoso do produto e do processo, e não de uma tentativa de caçar defeitos no final da linha. E essa frase resume tudo perfeitamente. Um bom planejamento não é sobre criar um futuro sem problemas, é sobre resolver esses problemas no papel muito antes que eles tenham a chance de virar realidade lá no chão de fábrica. A gente viu como um roteiro detalhado é vital para fabricar produtos de alta qualidade. E isso deixa uma reflexão, né? Em que outras áreas da nossa vida ou do nosso trabalho, um roteiro claro e proativo como esse poderia ser a verdadeira chave para o sucesso?
Olha, todo produto incrível que a gente vê por aí começa, na verdade, com um plano, um grande plano. E no mundo industrial, esse plano tem nome. É o projeto do processo. Pensa nele como um mapa, sabe? Aquele que pega uma ideia e transforma num produto de alta qualidade, de um jeito que dá para repetir sempre, com eficiência. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo nesse arsenal de ferramentas de planejamento, aquelas que fazem toda a diferença entre uma produção de primeira linha e, bom, o puro caos. A grande questão que fica no ar é essa. Como é que se cria um sistema de produção que não só funciona, mas que é forte, otimizado e quase à prova de falhas? É exatamente isso que a gente vai explorar agora, mergulhando nas técnicas que separam o sucesso do fracasso. O nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai começar pela base de tudo, que é o projeto. Depois, vamos descer para o chão de fábrica para planejar o espaço físico, usar um checklist super poderoso para testar esse plano e, no final, conectar todas as variáveis com a matriz de características para achar os pontos mais críticos. Então vamos começar pelo começo, o projeto do processo. Pensa nele como se fosse a planta de um arquiteto, sabe? Antes de colocar um único tijolo, cada detalhezinho é pensado, planejado. Na indústria, a lógica é exatamente a mesma. Esse é o plano mestre que vai ditar o ritmo de toda a linha de produção. E o que sai dessa fase? Muito mais que um simples rascunho. A gente está falando aqui de documentos essenciais. O fluxograma, que detalha cada passinho, o layout, que é o mapa do chão de fábrica, e as instruções de trabalho que vão guiar cada operador. É literalmente o kit completo para colocar a mão na massa. Agora, vamos dar um zoom no layout das instalações. Se o projeto do processo é o plano mestre, o layout é a planta baixa da casa. É bem aqui que a teoria encontra a realidade, sabe? Definindo o lugar certinho de cada máquina, de cada estação de trabalho e de cada ponto de inspeção. Mas o objetivo aqui vai muito além de simplesmente fazer tudo caber. O grande segredo está em criar um fluxo inteligente. Cada movimento precisa ser otimizado, cada etapa tem que agregar algum valor, e os materiais precisam fluir de um jeito sincronizado, quase como uma dança, para eliminar gargalos e esperas. Ok, então temos um plano no papel, mas como garantir que ele vai funcionar no mundo real? É aí que entra o checklist A5. E não, isso não é só mais um formulário, mais burocracia. Pensa nele como uma ferramenta de diagnóstico poderosa, projetada com as perguntas certas para caçar problemas antes mesmo de eles aparecerem. E olha ele aí, o checklist A5 pode até parecer um formulário simples, mas cada linha que está escrita aqui é resultado de lições aprendidas, e muitas vezes da maneira mais difícil. As perguntas que ele traz são a verdadeira chave para um processo robusto. Vamos dar uma olhada em algumas delas. Olha só essa primeira pergunta. Ela vai direto no coração da eficiência. Foram aplicados conceitos Lean? Em outras palavras, o processo foi desenhado para eliminar todo e qualquer tipo de desperdício? Só essa pergunta já força a equipe a pensar em eficiência desde o primeiro rascunho. Essa aqui pode parecer uma pergunta boba, básica, mas ela é fundamental. Uma iluminação ruim pode levar a erros de inspeção, a acidentes de trabalho e a uma queda na qualidade. É um detalhe que parece pequeno, mas que tem um impacto gigantesco no resultado final. Esse ponto aqui é um exemplo perfeito de estratégia. Não se trata só de inspecionar, mas de inspecionar no lugar certo. Colocar os pontos de verificação de forma inteligente significa pegar um defeito bem da sua origem, impedindo que ele vá adiante e contamine todo o resto da produção. É genial. Bom, se o checklist nos dá aquela visão macro, a matriz de características é como se fosse o nosso microscópio. É uma ferramenta bem mais sofisticada que consegue revelar as conexões que muitas vezes são invisíveis entre o que a gente faz no processo e a qualidade final do produto. Mas o que é essa matriz na prática? Pensa nela como um grande mapa de causa e efeito. De um lado, a gente tem os parâmetros do processo, tipo temperatura, pressão, velocidade. Do outro, as estações de trabalho. A matriz, então, conecta o que acontece, que são os parâmetros, com o onde acontece, que são as estações. Certo, mas como é que isso funciona de verdade? Como a gente transforma essa ideia numa ferramenta que realmente ajuda a ter insights valiosos? A montagem dela é bem metódica, bem visual. Primeiro, se define quais são as características do produto que precisam ser controladas. Elas viram a nossa referência. Depois, se mapeia as estações de produção lá no eixo de cima e os parâmetros do processo na coluna da esquerda. A mágica acontece na hora de cruzar essas informações, marcando exatamente qual parâmetro e em qual estação afeta cada característica. E aqui está o pulo do gato.
Conforme a matriz vai sendo preenchida, fica muito claro que algumas características se conectam com um monte de parâmetros e estações. Essa é a grande sacada. Quanto mais conexões, mais crítica é aquela característica. A matriz mostra de um jeito visual onde a atenção e os esforços de controle precisam estar concentrados. Então vamos lá, recapitulando. O que a gente viu aqui foi basicamente um kit de ferramentas completo para o design de processos, né? Partimos daquele mapa mais geral, depois validamos o terreno com o checklist A5 e aí usamos a matriz de características como se fosse uma bússola de alta precisão para achar exatamente aqueles pontos de controle que são mais críticos mesmo. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? Pensa aí em qualquer processo complexo. Qual será que é a área que está mais precisando de um mapa claro? Ou de um checklist mais rigoroso? Ou até de uma análise bem profunda dessas conexões? O ponto principal para a gente guardar é o seguinte: ter clareza no projeto não é só o primeiro passo. Na verdade, é a base, o alicerce para a excelência lá na ponta, na execução. No mundo da manufatura, como é que a gente transforma um plano super detalhado em um produto perfeito? A resposta para isso está no que a gente chama de saídas do projeto do processo. Elas são basicamente a ponte entre a teoria e a execução. Vamos mergulhar em como isso funciona. Pois é, essa é a grande questão, não é? E a resposta está num conjunto de documentos e planos que funcionam como um verdadeiro roteiro para a qualidade. É exatamente esse problema que as saídas do projeto do processo vêm para resolver. Bom, para começar, vamos entender o que significa esse termo, saídas. É só pensar nelas como os resultados tangíveis, sabe? Os produtos finais de toda aquela fase de planejamento. Então, falando de um jeito mais formal, as saídas do projeto do processo são esse kit de ferramentas essencial. É a documentação que garante que todo mundo na linha de produção saiba exatamente o que fazer, como fazer e, claro, por quê. E olha, essa caixa de ferramentas é bem completa mesmo. Ela inclui desde análises de risco como o PFMA, que serve para a gente se antecipar a possíveis falhas, até o layout detalhadinho da fábrica. Para esta nossa análise, vamos focar em 3 dessas ferramentas, que são cruciais para entender o impacto delas na qualidade final. Vamos começar pelo final do processo, o produto já pronto. Depois de todo o trabalho para fabricar, como a gente garante que ele chegue intacto ao cliente? É exatamente aí que entram os padrões de embalagem. A definição pode até parecer simples, mas a função, essa é vital. Não é só colocar o produto numa caixa, de jeito nenhum. É uma verdadeira engenharia de proteção. E essa citação do material de origem resume tudo de forma perfeita. O objetivo final é esse. O produto tem que estar perfeito no momento em que o cliente utiliza. Todo o esforço da embalagem converge para esse único ponto. Na prática, isso envolve uns detalhes que são cruciais. Primeiro, muitas vezes é preciso seguir os padrões que o próprio cliente especifica. Segundo, a embalagem não pode de forma alguma alterar o produto. E hoje em dia, na manufatura moderna, ela precisa ser compatível com a automação, com os robôs. Ok, agora vamos sair um pouco do produto físico para olhar o sistema que o cria. Como é que a gente sabe que todo o sistema de produção está, digamos, saudável e pronto para entregar qualidade? A análise crítica do sistema da qualidade, gente, não é só burocracia. Pense nela como uma ferramenta de diagnóstico. É a equipe de planejamento olhando para o processo todo e se perguntando: nosso sistema está realmente preparado para o sucesso? E isso aqui ilustra brilhantemente como a coisa funciona na prática. Esse é o checklist A4, tirado diretamente do material de referência. Ele guia a equipe por uma avaliação bem sistemática, garantindo que nenhum aspecto importante do sistema de qualidade seja esquecido. O ponto mais importante aqui, e que o material destaca, é que fazer essa análise é considerado uma boa prática na indústria. Não é só algo legal de se ter, é um passo super recomendado para quem leva a qualidade a sério. E para fechar essa parte, essa citação captura o espírito da análise. A ideia não é achar culpados, mas sim identificar oportunidades. É o motor para a melhoria contínua, que vai tornando todo o sistema mais forte a cada novo produto. Agora, vamos para o nosso terceiro e último destaque: a visualização da jornada inteira da produção, do comecinho ao fim. Basicamente, o fluxograma do processo é um mapa da fábrica. Ele mostra cada passo que a matéria-prima dá até se transformar no produto final. Simples assim. E a palavra-chave aqui, destacada na fonte, é visual. A grande força do fluxograma é justamente essa capacidade de tornar um processo complexo algo fácil de entender com uma olhada. É uma ferramenta de comunicação e de análise poderosa. Então, como é que esse mapa nos ajuda? Primeiro, ele nos dá a visão do todo. Segundo, ele ajuda a gente a identificar onde as coisas podem dar errado.
Terceiro, com essa visão, podemos otimizar o processo. E, por fim, ele aponta exatamente onde a gente precisa colocar nossos controles de qualidade mais rigorosos. Certo, vamos juntar tudo isso. A gente viu 3 ferramentas bem diferentes, mas que trabalham para o mesmo objetivo, a qualidade perfeita. Resumindo, então, os padrões de embalagem funcionam como um escudo protetor para o produto. A análise do sistema da qualidade é tipo um check-up da saúde da fábrica, e o fluxograma do processo é aquele mapa detalhado que guia toda a jornada. E esse é o ponto mais importante de todos. Nenhuma dessas ferramentas funciona sozinha, isolada. Elas formam um sistema, sabe? Interconectado, uma estrutura que constrói a qualidade em cada etapa, desde a concepção do processo até a entrega final ao cliente. E para encerrar, fica a reflexão. Seja o escudo, o check-up ou o mapa, qual dessas ferramentas teria o maior potencial para transformar a qualidade em um ambiente de trabalho? Fica aí a prova de que um bom plano pode sim levar à perfeição. Agradeço a companhia. Olha, no mundo da manufatura e do design de processos, os riscos são altíssimos. Uma falha, uma única falha, pode ter consequências, assim, gigantescas. É por isso que a gente precisa começar a pensar como detetives. Mas veja bem, não para solucionar um crime que já aconteceu, e sim para evitar que ele sequer venha a ocorrer. E essa é a grande questão, né? Como é que se impede um problema antes mesmo dele começar? O ponto aqui não é reagir a desastres, é sobre construir sistemas que são tão robustos, mas tão robustos que os problemas são evitados logo de cara. É uma virada de chave fundamental na mentalidade. Sair do reativo e ir para o proativo. Então, para a gente entender a solução, primeiro vamos encarar o problema de frente. Sabe, falhas em processos complexos, elas não são só pequenos inconvenientes não, elas podem ser literalmente catastróficas. Imagina só, recalls de produtos que custam milhões, sabe? Acidentes que colocam vidas em risco. E o dano à reputação de uma marca? Isso pode levar anos para ser consertado. O custo da falha é imenso. O que faz da prevenção não só uma boa ideia, mas uma necessidade, assim, absoluta. E é exatamente aqui que entra a nossa principal ferramenta de investigação. Se a gente quer mesmo prever o futuro e evitar essas falhas, a gente precisa de um método estruturado, poderoso, para fazer justamente isso. Então, apresento para vocês o PFMEA, que é a análise de modo e efeitos de falha do processo. Pensa nisso como nossa análise sistemática, sabe? É a investigação que rola durante o planejamento da qualidade. Ou seja, muito, mas muito antes de qualquer peça sequer ser produzida. E a essência da ferramenta está toda aqui, nessas palavras, feita para antecipar, resolver ou monitorar problemas. Ou seja, não é sobre ficar sentado esperando o problema aparecer, é sobre ir ativamente atrás dele, caçar o problema antes que ele exista. E o timing aqui é tudo. O ponto crucial é esse. O grande valor do PFMA está em ser uma ferramenta de planejamento. Fazer isso depois que o problema já aconteceu é como o detetive chegando na cena do crime tarde demais, sabe? O verdadeiro poder está em usar essa ferramenta para desenhar um processo que seja à prova de falhas desde o comecinho. Beleza. Então, como é que essa investigação funciona na prática? Bom, tudo se resume a uma série de perguntas bem lógicas, que vão guiando a equipe passo a passo para descobrir onde estão as vulnerabilidades. Olha só, esse fluxo de pensamento aqui é basicamente o mapa do nosso detetive. Repara como uma pergunta leva de forma bem natural para a próxima. É como ir construindo um caso completo contra as possíveis falhas. Então, vamos passar por esse processo. Primeiro, a gente pergunta, o que é que poderia dar errado? Essa é a identificação do modo de falha. Depois, a gente continua, quais seriam os efeitos disso? E qual a gravidade desses efeitos? Aí a gente investiga as causas e a frequência com que isso pode acontecer. E, por fim, a pergunta que vale ouro. Como a gente pode prevenir ou detectar isso? Seguir essa linha de investigação, pergunta por pergunta, é o caminho, certo? Mas, claro, uma análise desse calibre não pode deixar nenhuma ponta solta. Para garantir que a equipe seja, assim, super minuciosa, existem algumas ferramentas e princípios para guiar o processo todo. E, todo bom detetive segue um procedimento. No nosso caso, é o checklist A7. Para que ele serve? Para garantir que todos os ângulos foram olhados, que nenhuma pista foi ignorada e que a análise final seja completamente robusta.
Vamos pegar um exemplo do checklist. Essa pergunta aqui é fundamental. O PFMA de processo foi preparado por uma equipe multifuncional? Uma investigação de sucesso não é trabalho de uma pessoa só. Precisa de uma equipe com várias perspectivas. Pessoal da engenharia, da produção, da qualidade, cada um trazendo uma pecinha do quebra-cabeça. Olha aí outro ponto-chave do checklist. Os dados históricos foram analisados? Pensa bem. Um bom detetive sempre revisa os casos antigos, certo? Analisar dados de falhas que já aconteceram, de garantias, isso é crucial. Porque muitas vezes o passado tem todas as pistas para a gente prevenir as falhas do futuro. Mas identificar os riscos é só metade do trabalho, né? O próximo passo e o mais importante é transformar essa análise toda em ações. Ações concretas, preventivas. É aqui que a investigação vira resultado de verdade. Claro, não dá para a equipe consertar tudo de uma vez só. Seria impossível. A palavra-chave aqui é priorização. E o PFME usa um sistema de pontuação bem inteligente para classificar os riscos. Assim, a gente garante que o esforço vai ser focado onde ele realmente importa. E essa priorização funciona assim. Olha que interessante. A equipe avalia a severidade do efeito da falha e a probabilidade da ocorrência. A combinação dessas duas notas vai classificar um risco como significativo ou, se for ainda mais urgente, como crítico. E essa classificação é o sinal verde para a ação, é o que direciona a atenção imediata para aqueles problemas que simplesmente não podem esperar. E agora, para a gente ir fechando, um conceito que é fundamental. O trabalho desse nosso detetive de processos, ele nunca termina de verdade. A análise não é um relatório que você faz, imprime e deixa na prateleira juntando poeira. Eu acho essa frase da fonte sensacional. O PFME é um documento vivo. Sabe, é uma ideia muito poderosa que muda completamente o jeito que a gente enxerga essa ferramenta. E o que significa ser um documento vivo? Significa que ele evolui. Sempre que aparece uma informação nova, o novo modo de falha é descoberto, o PFMA tem que ser atualizado. É um ciclo contínuo de aprendizado, de melhoria, para manter o processo sempre protegido. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Com essa mentalidade de detetive proativo, quantos problemas que estão aí, escondidos em qualquer processo, poderiam ser encontrados e resolvidos antes mesmo de terem a chance de acontecer? Para quem adota essa ferramenta, a verdade é que a investigação está sempre só começando. Olha só, no mundo da manufatura, tem um desafio que é gigante. Pensa comigo, como é que se transforma um protótipo, sabe, aquele primeiro modelo perfeito, em milhares ou até milhões de produtos iguaizinhos, sem deixar a qualidade cair nem um pouquinho? Parece mágica, né? Pois é, exatamente essa mágica que a gente vai desvendar hoje. Essa é a pergunta que tira o sono de muito engenheiro de produção, viu? Como é que a gente pega toda aquela excelência, todo aquele cuidado, aquela precisão de um protótipo e consegue replicar isso numa escala industrial? O ponto não é só fazer mais, é fazer mais mantendo exatamente a mesma perfeição. E a gente sabe, nesse jogo, a margem para erro é mínima, quase zero. Então, para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa ter uma boa noção do tamanho do problema. E o problema todo gira em torno de uma ideia central, que é justamente esse desafio da produção em escala. Pensa assim, existe um verdadeiro abismo entre aquele protótipo perfeito e uma produção em massa que não tenha falhas. A analogia do bolo é ótima. Fazer um bolo de casamento espetacular uma vez, beleza. Agora, imagina só o desafio de fazer 1000 cupcakes idênticos todos os dias, com o mesmíssimo sabor, a mesma textura, a mesma aparência. Essa é a real complexidade da coisa. Conseguir consistência quando se aumenta a escala. Ok, então como é que se constrói a ponte para atravessar esse abismo? Bom, a engenharia de produção, claro, pensou nisso e desenvolveu uma ferramenta super poderosa justamente para essa tarefa. O nome dela? Plano de Controle de Pré-Lançamento. Tá, mas o que é isso na prática? Pensa nesse plano como se fosse um roteiro, um passo a passo super detalhado. É um documento oficial, sabe, que descreve tintim por tintim todas as medições, os testes de material, as verificações de funcionamento, tudo o que precisa acontecer num momento muito, mas muito crítico. Logo depois da fase do protótipo, mas antes de apertar o play na produção em série. E aqui, olha, tá a virada de chave, a mudança fundamental de mentalidade. O objetivo aqui não é ficar correndo atrás para corrigir erro, é evitar que o erro sequer aconteça. O foco do plano é em controlar o que eles chamam de não conformidades em potencial, ou seja, é agir de forma proativa antes que qualquer defeitinho chegue na linha de produção.
A palavra mágica aqui é uma só: prevenção. Beleza, prevenção é a chave. Mas como é que isso funciona no dia a dia? Bom, isso se traduz em uma série de ações bem concretas para reforçar o controle sobre o processo inteiro. Nessa fase de pré-lançamento, a vigilância aumenta para um nível, nossa, quase forense. Não é aquele controle de rotina da produção, não. A gente está falando aqui de inspeções muito mais frequentes, de checagens extras em cada passo do caminho, auditorias super rigorosas e análises estatísticas para pegar o mínimo desvio. A meta é uma só: encontrar e implementar métodos à prova de erro antes de ligar as máquinas para a produção em massa. Para ficar ainda mais claro, vamos colocar esse plano dentro do processo completo, que tem 3 grandes fases. Primeira fase, protótipo. É ali que se cria um modelo inicial. Depois, a gente entra nessa fase super crítica, que é o pré-lançamento, onde rola todo esse controle super intenso. E aí, só depois que cada mínimo detalhe foi checado e validado, é que a gente avança para a fase de produção, com o processo já redondinho e pronto para escalar. Ok, a teoria é linda, né? Mas como ter certeza de que esse plano é realmente bom, que ele é robusto de verdade? É aí que entra uma ferramenta super prática e que é essencial: a verificação usando o checklist A8. E olha, que ninguém se engane achando que isso é só mais um formulário para preencher. Não mesmo. Essa é a ferramenta que vai garantir que o plano de controle seja completo e, mais importante, eficaz. É o momento em que toda aquela teoria rigorosa dá de cara com a realidade do chão de fábrica. Vamos dar uma olhada em algumas perguntas desse checklist para entender o poder dele. Logo, a primeira pergunta já coloca o sarrafo lá em cima. Ela questiona se foi usada a metodologia do manual APQP. O que é APQP? É a sigla para Planejamento Avançado da Qualidade do Produto. Pensa nisso como um manual de boas práticas, uma estrutura padrão, muito forte na indústria automotiva, para desenvolver produtos. Ao exigir isso logo de cara, o checklist já garante que o processo todo está nascendo alinhado com o que há de melhor do mundo. Aí a próxima pergunta vai ainda mais fundo. Os controles identificados no PFME foram incluídos no plano? De novo, o que é PFME? É a análise de modos e efeitos de falha do processo. Basicamente, é uma ferramenta para identificar, de forma proativa, tudo o que pode dar errado num processo. Então essa pergunta amarra tudo. Ela garante que o plano de controle não é um documento genérico, mas sim uma resposta direta aos riscos mais críticos que já foram pensados e mapeados antes. E olha só o nível de detalhe que a gente chega. A pergunta número 5 quer saber se todas as especificações de material que exigem inspeção foram identificadas. O que isso quer dizer? Que o controle de qualidade começa muito antes da primeira máquina a ser ligada. Ele vai lá na raiz, lá na origem, para garantir que a matéria-prima que está entrando na fábrica já está dentro dos padrões mais exigentes. Então, quando a gente junta tudo isso, a estratégia do plano, essa vigilância super intensificada e o rigor do checklist, é como se todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem. E a imagem que se forma é justamente o grande objetivo de todo esse esforço: a tal da qualidade em larga escala. No fim do dia, a grande transformação é essa: sair de um processo que poderia ser caótico e muito caro para um sistema validado que entrega qualidade de forma consistente. E é importante frisar, todo esse planejamento rigoroso não é burocracia, tá? É um investimento direto para evitar aquelas falhas que custam uma fortuna lá na frente e, claro, para garantir que o produto seja um sucesso no mercado. E tudo isso nos traz uma reflexão final, né? Pensando nesse nível de controle, na profundidade desse planejamento e no rigor dessas ferramentas de verificação, a pergunta que fica e que toda organização deveria se fazer é: o nosso processo, ele tá de verdade pronto para encarar o desafio da produção em massa?